Olá, meus caros, meu nome é Deja Lossa, começando mais um Underdog Crew Podcast, um podcast muito especial, um podcast de encerramento do Campeonato Brasileiro de Powerlifting da IPF 2025, um campeonato de grandes emoções, e ao meu lado está aqui Bernardo Queiroz para comentar sobre ele. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast nosso. Hoje, como o David está falando, a gente vai estar falando sobre o Campeonato Brasileiro de Powerlifting. Acho que esse é o episódio que a gente vai estar falando especificamente sobre o masculino. Talvez a gente faça um episódio de 5 horas que a gente fale dos dois. Tem tanta coisa para falar que a gente vai dividir em duas É partes. bem provável que seja só o masculino esse, Para mas vocês terem uma beleza. ideia, a gente quer falar tanta coisa que agora são 7h30 da manhã de um domingo. Pra tu ver como a gente tá aqui, assim, ó, tem muitas coisas que a gente Temos muito o que falar. temos muito o que Temos falar e a muito o que gente não falar. podia deixar para nenhum outro dia, tem que ser já no dia seguinte. Mas antes de começar a falar sobre o campeonato em si, gostaria de deixar aqueles breves recados. Não esqueçam lá de nos seguir no nosso Instagram, né? O Instagram da Underdog, o Instagram alos.underdog e o Instagram bernardo.queirotti. A gente está trazendo aí diversas informações em relação ao powerlift, desde eventos, como a gente fez com o brasileiro, a gente vai fazer com diversos outros eventos, inclusive o próximo agora é o europeu. Também muitas dicas de treinamento com o Bernardo. Então você pode acompanhar a saga de um verdadeiro underdog, do cara mais fraco do Brasil, se Ó, tornando o cara mais forte do Brasil. Vai falar. complicado. Há um sonho para assistir. Um sonho nadar. Guilherme? Ah, não, acho que até lá não vai ser mais o Guilherme. Até lá vai ser Ah, o o, Mendi- Josnel. o novo grande rival do Mendic. Vá, O novo grande rival do Mendic e do Guilherme. me dê 5 anos. Bah, mais cinco, talvez também. Mas enfim, cara. Cara, não tem 5 anos, você tá falando mais 5. Bom, você precisa de. Tu falou de mais 5 anos, eu falei, talvez mais cinco. Não, vai te fuder, cara. Não, 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 uma década? Não. Mas, o aperfeiçoamento está em 10 anos, né? Mas, enfim, pessoal, siga o nosso Instagram, siga o YouTube da Underdog Crew, que lá a gente também posta um conteúdo diferente do que a gente posta no Instagram, a gente tem uma liberdade de fazer o conteúdo um pouco mais grande, mais falar de mais coisas. Então, lá também é um grande espaço onde a gente posta também esse podcast, que também está disponível no Spotify. E o mais importante, há vagas em nosso serviço de consultoria online, que é o que mantém nosso trabalho, que financia esse trabalho que está sendo criado aqui. E para a gente conseguir fazer mais coisas, ter mais tempo para fazer mais coisas, a gente necessita um maior tempo. E o serviço de consultoria online é aquele que nos abre espaço para a gente conseguir, né, dedicar esse tempo. Então, se você quer conhecer mais sobre o Powerlift, se você precisa de um treinador, entre em contato na DM do Instagram, que nós estaremos passando mais informações sobre este serviço. E mais um breve recado bom. Porra! Não, A gente gostaria de agradecer todo o carinho que a gente recebeu durante a criação de conteúdo sobre o Campeonato Brasileiro. A gente não, inicialmente nós não tínhamos a ideia de fazer tantos vídeos, tantas coisas que a gente criou. Fazer um, dois vídeos e pois é, ia né? ficar por Eu isso. tinha feito do Da Rogério, da 105. 83. Não, nem tinha, eu tinha feito da 105, eu ia fazer, eu acho que talvez da 76, só como tipo assim, meio que um teaser do Campeonato Brasileiro e ia ser isso aí. Uma ideia só. Só pra dizer que, ó, tá tendo Campeonato Brasileiro, tem essa disputa aqui, essa outra aqui, vai ter mais lá, mas confiram lá. Assistam. Assistam. Mas teve um retorno muito positivo, né? A gente recebeu um apoio muito grande de todo mundo ajudando, passando informações os quais a gente não tinha, porque já é ruim de ter informações sobre as coisas lá de fora, daqui de dentro ainda fica mais escasso ainda. Então o pessoal nos ajudou bastante com isso. Tá, As fotos. né? As fotos dos caras. Ah, tá louco. Tem uns que não tem foto para pegar. Tem muito perfil fechado também, então tu não consegue nem pegar aquela foto, aqueles vídeos, coisas específicas. Mas a gente agradece todo o apoio, foi muito importante para a gente ter essa vontade de criar e criar mais conteúdos. A gente tem muitas ideias, né? Tudo, e esse apoio ele é fundamental para que a gente continue e tente colocar todas elas, tirar do papel e colocá-la na prática. Tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas agora eu não lembro. Mas eu acho que basicamente era isso, cara. Acho que era Antes só antes isso da mesmo. gente começar a nossa review geral do campeonato como um todo, parabenizar todos os atletas, né? É, Tiveram diversas categorias que tiveram shows muito interessantes de assistir. porra, Na verdade, eu acho que quase todos os dias teve alguma coisa muito puta interessante merda. de assistir. Teve disputa muito acirrada, teve gente fazendo coisa muito. Bom, enfim, eu acho que qualquer categoria teve alguma coisa que o cara Teve. parava assim e ficava, caralho, foda. Foi muito Ah, bom. então, parabéns a todos os atletas que participaram do Campeonato Brasileiro e espero que eu veja alguns de vocês no Sul-Americano, né? Sul-Americano E Mundial, deem um show no Mundial, Mundial. Alemanha.
A Alemanha tem bastante gente que pode brilhar na Alemanha. Pois é. Mas, inclusive, tipo, até para nós, né? A gente fez esse conteúdo, a gente começou a ver mais coisas sobre todo mundo, sobre o campeonato em si. E a gente começou a se hypar muito pro Sim, campeonato. Tipo, pá, ver o campeonato realmente com uma gana que eu não imaginaria que a gente iria ter. Provavelmente, se a gente não tivesse feito os conteúdos, a gente talvez nem assistiria o campeonato. A gente ia ver os melhores momentos em algum lugar e paciência, se é isso aí. A gente não ia querer acompanhar o campeonato da forma como a gente acompanhou todos os sim, dias, e todo ele por inteiro. Então, e é muito bom, porque é justamente a nossa ideia, né? Fazer com que as pessoas que assistam nossos conteúdos tenham essa vontade de assistir o campeonato e buscar mais informações a partir do que nós instigamos, assim, né? sim. Então, basicamente isso. Vamos Vamos tocar. Vamos começar Vamos a nossa começar. lá. Começando, vamos falar das divisões masculinas. O primeiro dia a gente teve a categoria até 59 e até 66 quilos. Tá, vamos começar pela categoria 59. Vamos falar um geral da categoria, né? Cara, essa categoria, ela é uma pista, né, cara? Tipo assim, estruturalmente falando, é muito difícil uma pessoa se enquadrar dentro da 59. Isso a gente sempre fala porque é uma verdade muito desagradável. É muito questão de estrutura. É muita questão de estrutura. Então, se a gente for... O Alonso atualmente, ele é um 59, tá? E ele é um 59 ok, Porque eu não como direito. mas ele não é um 59 muito... Se eu Mas comesse, ele... se eu comesse direito, já não, 83. não teria como buscar. Ele é um, e tu é um 59, ok. Tu é um 59 que desceria pra 59 só os olhos. Sim. Ah, o cara ali esbugalhado. E não é, e aparentemente não é o perfil do Marlon, Ah, do Marlon. do Marlon. Sim. Ele não parece ser uma pessoa muito baixa. Isso Sim. aí acaba sendo um problema pra quem anda 59. Já em relação ao Fábio, ele não parece um cara que não tem estrutura pra ser da 59. Sim, parece até forte, né? Igual o cara tem Sim, as sim. pernas Não, grandes. a perna dele é grande pra caralho, né, Sim. cara? Então, eu acho que a primeira questão da 59, ainda mais que o Fábio é bem mais jovem que o Marlon, né? É que eu acho que nisso aí ele vai acabar levando muita vantagem. Tanto agora quanto ao longo do tempo. Foi uma coisa que a gente tinha citado naquele nosso vídeo de previsão do brasileiro, né? Que Sim, tanto que a gente deu favoritismo pro Fábio, justamente porque a gente falou, cara, o Marlon ele não vai, ele vai ter uma dificuldade muito grande em relação à perda de peso. sim, Enquanto o Fábio, ele é um cara que ele pesa bem menos, se não me engano, ele tava pesando tipo 56, 55, uma coisa assim. sim. Ele não tá no limite da categoria. Não, nem perto. Então, Nem perto. tipo, ele tem uma margem grande de peso. E, tipo Pô, meu, assim, imagina, é 7 quilos, é quase, é mais de 10% de peso que ele pode ganhar. sim, tipo assim, dois caras com marcas parecidas, e um tendo a possibilidade de ganhar e outro tendo a possibilidade de perder. Não é uma vantagem que a gente pode, um fator que a gente pode simplesmente ignorar. Não, é uma vantagem relevante. E infelizmente foi justamente o que aconteceu. O Marlon, ele foi na competição do brasileiro, mas ele não competiu como competidor, ele competiu como convidado. O que que é um convidado? É uma pessoa que a participação dela não tem influência classificatória para qualquer outro campeonato. Ele vai para participar do campeonato, Sim. tá? E foi a questão do Marlon. Por quê? Porque ele ficou mais pesado do que a categoria poderia ficar. Ele bateu 59, se não me engano, foi 59,600 ou Foi 700. 700. Foi Foi 700. 700. Então, bah, cara, 700 gramas é muito peso. Parece pouco, né? A pessoa, ah, só 700. Não, mas é É muita coisa. muito peso, Meu cara. É Deus. mais próximo, é quase mais próximo de 1 quilo do que de 500 gramas. Sim. E no estado que ele tava, ele é um cara que tem percentual de gordura extremamente baixo, já, tipo, normal, sem estar indo pra competição. Cara, se Sim. torna inviável o cara conseguir. Então, isso é uma coisa que a gente comentou na nossa análise, nos preview, né? A gente estava prevendo como é que seriam as coisas, que isso poderia ser um problema para o Marlon, e infelizmente realmente foi. Realmente ele teve problema em descer de categoria, em descer esse peso, e talvez seja uma coisa que ele tem que revisar. Porque, cara, o Fábio não vai ter problema com isso nunca. Sim. Tá? E o Fábio, é o que eu falei, ele pode ganhar uns 7 quilos. Ele pode pesar uns 61, 62 e depois cortar esse peso para competir. E provavelmente com 61, 62, 55, ele já tem aquela estrutura, provavelmente Não, vai estar porque assim, ó, estouradaço. o que a gente mais vê nele, agora a gente já vai chegar para falar dos lifts em específico dele, mas é que o agacho e o terra dele são muito bons. Porque a perna dele é muito, muito desenvolvida. Sim, Agora a parte superior do corpo não é tanto. E a gente vê isso vendo no supino. sim. Então é bem provável que grande parte desse peso venha para a parte superior do corpo dele. Que é para justamente ele ter esse boom a mais no supino dele, que é o que provavelmente vai dar uma grande diferença. E é um evento que sente bastante diferença quando tem um ganho de peso. Isso, e coisa que o Marlon não vai conseguir fazer, porque infelizmente ele é muito alto para a categoria. E eu tava. Eu tinha interesse de competir brasileiro e tudo mais, entrar no circuito de competições de powerlifting, e eu iria para 59 na época. Então eu acompanhei o Campeonato Brasileiro de 2023. Eu acompanhei a categoria, e se no caso ela se resumia no Marlon, porque eu não tinha outro competidor na 59.
Eu lembro de estar acompanhando e eu vi que ele teve uma perda de peso muito foda. Tipo, ele foi de sauna e tudo mais. E aí, quando ele fez a sauna, ele assim, bah, tipo assim, não importa o que esse cara faça, ele é um nome a ser vencido. Porque esse é um grande jogo. E aí depois eu vi a competição, pô, ele tinha, acho que se não me engano, aquele campeonato fechou 450. Eu falei assim, tá, já não é um total maior que o meu, que eu faço normalmente. Ah, não sei como é que eu vou reagir numa competição e não em um treino, né? Mas enfim, já é alcançável. E aí eu comecei a, tipo, pensar, pô, o que que eu poderia fazer? Eu vi que ele é um cara que ele tem um terra melhor que o meu, né? Consideravelmente melhor que o meu. Ah, não, não é consideravelmente melhor que o meu. Eu não sabia, na verdade, por causa que no terceiro pedido ele tentou quebrar o recorde. Foi um salto muito grande. Então eu Sim, não sei o quanto de margem ele deixou naquilo. Mas enfim, o agacho dele, o meu era maior e o meu supino era muito maior que o dele. Então o que que eu pensei? Pô, se eu fosse numa competição com o Marlon, o que que eu ia fazer? Eu ia tentar, eu ia quebrar o recorde de agacho, mais, tipo, na segunda pedida, provavelmente, sim, já pra deixar assim, pô, eu quebrei o recorde. E eu ia tentar pressionar mais um pouquinho no terceiro agacho. No supino, eu ia tirar toda a vantagem que eu pudesse tirar dele, sem perder nenhuma pedida minha. sim, E no terra, a minha primeira pedida de terra é extremamente, tipo assim, muito próximo do meu máximo. Mas, tipo assim, próximo do máximo, de uma maneira na qual seria sustentável de eu fazer, sem risco de não perder, de perder a sim, pedida. Por quê? Porque nessa situação, ele ia ter uma desvantagem muito grande em relação ao que eu ia tirar de subtotal. A minha primeira pedida, eu tentaria ficar o mais próximo possível da primeira pedida dele, para colocar ele numa situação extremamente desconfortável de ter que, cara, eu acho que vou ter que fazer mais do que eu tenho, tipo assim, dele não pensar em ver o meu resultado e pensar assim, ah, não, eu vou só fazer mais aqui. Não, ele vai pensar, ah, vai dar outro salto grande que nem eu. Então eu preciso dar um salto maior ainda. E nessa aí seria a minha jogada para quebrar ele. Porque ele é sim, um cara que teve todo um desgaste para perder peso. E sim, um cara que teve todo um desgaste para perder peso, consideramos que se ele visse o meu agacho eu subindo, talvez ele tentaria fazer mais do que ele poderia. E aí talvez eu já ia deixar ele um pouco mais desgastado. No supino talvez ele não fosse queimar tanto. Ele só ia aceitar porque ia ser uma diferença grande. E sim. no terra ele já não ia ter dar mais pé. Então, essa é a desvantagem de quem perde de peso. E são 9 pedidas, é algo muito próximo do teu máximo, é algo que a gente quer buscar uma precisão muito grande. E quando tu já tem um desgaste todo em relação à perda E de o teu peso, máximo não existe mais. né? O teu Tu, máximo já não é mais o teu máximo. sim, Se se tu tu tiver que tá. brigar, vai ser difícil. Bom, não é o caso do Tanahashi. Sim. A gente até brincou, né? O Fantástico brasileiro. É, porque vale pensar um monte de coisa E essa questão de perder peso ela é muito complicada, cara. Ainda mais no 59. E outra coisa também que, outra curiosidade que eu pensei na hora, que ele falou que ele foi numa academia um dia anterior e ele passou mal e o pessoal ajudou ele e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, bah, o cara ele já tem um corte de peso que ele tem que fazer grande. Ele, pô, é um cara que já fez sauna. O que que ele tava fazendo na academia um dia antes da competição? E aí eu fui pensando, tipo assim, bah, eu não sei necessariamente se ele foi treinar em si, ou, cara, provavelmente ele foi fazer alguma esteira, alguma coisa pra tentar acelerar a perda de peso dele. E tipo, pá, cara, você já teve que apelar pra coisas assim muito próximas da competição, então eu não sei o quão desgastoso você seria. Entendeu? Porque, tipo, Sim. a sauna tá, tem todo o desgaste de perda de líquido, tu tá ali parado. Agora, tipo, se tu tem que correr numa esteira ou algo do tipo. Ah, isso aí deve ser uma merda. Então, já. E o cara que veio da Bahia pra Santa Catarina, Sim. então é muito forte. Então, assim, eu não acho que o jogo de competição do Marlon foi necessariamente um problema. Eu acho que o jogo dele foi uma questão mais externa, foi uma questão mais geral. Sim, Foi toda essa questão do peso, essa questão específica do peso, na verdade, de, como é que eu vou dizer, de ter que descer uma categoria, entendeu? sim. Toda essa questão é o que é um problema maior pra mim, E no não estadual ele foi necessariamente na o jogo 66. dele. É, No estadual ele foi na 66. foi bem. Pois é, então. Se a gente pegar ali, pô, considerando que ele não tivesse desgastado com a forma que ele teve 490 de total. Pô, ele é um cara que provavelmente ali ele ia ficar em um quarto, não sei o quão bem ele estaria, talvez, pra brigar com o top 3. Sim, Então, pô, é bem melhor do que tu tentar ganhar um pódio, ganhar uma categoria de uma situação que ela se torna pouco sustentável ao longo do tempo. Porque sim. isso também prejudica o teu desenvolvimento fazer isso aí. Ah, não, com certeza. Então, eu acho que não compensa muito. Mas eu acho que sobre a situação é isso. Sobre a questão do Marlon especificamente é. Agora falaremos do Fábio. Ah, o Fábio, tu quer dar Quer que eu comece? vai começar. Tá, tem essa questão específica que a gente estava falando do desenvolvimento muscular dele como um todo. Então a gente vê que realmente o agacho e o terra dele são muito bons, mas o supino deixa muito a desejar. Isso é uma coisa que a gente conseguiu observar no brasileiro como um todo, é que um supino muito bom faz muita diferença. Ah, eu tenho dados E, referentes a e isso. eu não sei por que no Brasil o supino é um movimento tão subdesenvolvido, cara. Sim. Eu não sei qual é a correlação estatística em relação a isso. Mas enfim,
Os homens são muito sojados. Eles são... Aí, enfim, o Fábio, cara, ele jogou muito na boa, entendeu? Eu não sei se ele realmente fez isso Eu propositalmente, mas sei, assim, ó, eu tenho a informação. calma, não fala então. Deixa eu como Deixa eu telespectador que errar, não tem a deixa eu errar. informação de estar indignado. Eu imagino que ele propositalmente jogou leve por questões de, enfim, não necessário, como não tem uma competição específica para ele se equiparar sobre, talvez, enfim, ele se rasgar não ia fazer muita diferença, ele só jogou safe, tá? Talvez ele queria tentar fazer alguma coisa no terra diferente, mas assim, o agacho dele foi muito leve, cara, foi muito leve. A terceira pedida dele foi ridiculamente leve. Foi. Os saltos entre pedidas foram muito estranhos. Ele tinha uns 180 para mais. Cara, porque foi muito estranho, entendeu? O 171 parecia uma primeira pedida. É. No máximo uma segunda. Era coisa dele fazer 160, 171 pra quebrar na segunda e fazer mais um salto depois. Eu não entendi por que ele não fez. É, a quebra de recorde viria na segunda pedida, né? Não, com certeza. É, a segunda pedida é quebrar o recorde, é ver como ele tá se sentindo e fazer mais uma quebra pra cima. Eu Ainda não. mais quando quebra o recorde, tu tem todo um. Assim, não precisa ser especificamente, pá, tem que depois você faz o 7-1, por exemplo. Não precisa ser um 7-2,5, um 7-5. Não, tem qualquer Não, pra coisa. fazer um Pode fazer 78, o que um ele quiser. 79, Vai fazer o que ele quiser. um 89,5. É. Enfim, fale a informação aí que Não, sigilosa. eu conversei com o Fábio pós-competição. Ele disse que a ideia justamente era se poupar no agacho e deixar o supino e o terra para ver o que aconteceria. Então a ideia do agacho mesmo em si era fazer uma coisa mais segura. Era só fazer o recorde, Sim. tá bom. É que mesmo assim foi estranho, entendeu? Eu não vi a menor necessidade dele fazer 160 ou 67,5. É, como tem só tu, né, cara? Tu garante a primeira pra tu não acabar caindo fora. Porque, bah, se só tu e tu cair fora, e, bah, deve ser Ah, uma não, aí eu. frustração. Bah, é de dar com a cabeça na parede, né? Não, mas assim, a abertura de 160 foi sensata. O que eu achei estranho é o segundo Sim. pulo. Não faz o menor sentido, entendeu? Só fez tu fez uma pedida a mais, sem necessidade. É, eu ia até fazer menos, um 5-5 se fosse o caso, e pular com um 7-1 depois. Qualquer Enfim, coisa do tipo seria eu bom. realmente não entendi, entendeu? Eu não sei se ele tem propensão de ir pro Sul-Americano ou alguma coisa do gênero. É, esse é uma coisa, né? Tipo assim, a ideia dele era estourar o supino e o terra, e ele falou que não tava legal no dia pra fazer o supino e terra. Disse que não Ah, mas tava. que merda. É, disse que não foi um bom dia de supino e terra, entendeu? Bah, mas foi um baita dia de agacho. Mas foi baita dia de Que agacho bosta. que fora, né? O ruim é que no início, né? O cara faz, tá tudo. Nesse ano da terceira de agacho, tipo assim, tá tudo dando certo. Aí, Aham. o supino e o terra não estão ali naquele dia. Que pode acontecer, né? Tem treino, o cara treina assim, esse movimento hoje vai ser uma desgraça de fazer. Mas ele teve essa ideia de poupar. Ele, inclusive, falou que o terra dele, talvez ele mude pro convencional. Uma vez sumou. Ele disse que os dois ele faz com os dois com o mesmo peso, não interfere em nada. Mas ele disse que talvez ele faça a troca, porque sempre no convencional você tem aquela tendência de, tipo assim, levantar, de não faltar força, mas ele levantar em um ponto e o peso jogar um pouco para frente, entendeu? E Uhum. aí ele não conseguir No trazer. Sumo? É. Hum, Ele disse que sempre tem essa tendência, se o corpo inclinar para frente, ele acaba perdendo a barra, mas não necessariamente por falta de força. sim. Pá, cara, eu não sei, eu acho o sumo dele tão bom, né? Eu até falei pra ele, vai, meu, quando vê, não dando totalmente, né? Deixa ali na É, projeção. mas é difícil dizer, né? Às vezes é a questão de que realmente é igual tu, tipo, o teu sumo e o teu terra convencionais não são tão diferentes em termos de força. Só que chega um ponto que o sumo fica muito esquisito de sair do chão. Assim. E tipo, convencional ele vai sair. O sumô, Talvez talvez não não é. saia. É, o ponto de equilíbrio do sumo é bem mais sensível que o Sim. do convencional. E o total dele ficou muito próximo do recorde, né? Isso que é o foda. Porque o total da categoria é 402,5, o recorde total. Sim, Ele fez 471. Se ele pois tivesse é. feito um pouquinho mais de agacho, ele já quebrava esse recorde total também. Pois é, né, cara? Mas, eu como. Mas eu acho que não, porque ele precisaria fazer 1,82,5. Não, o total é da categoria, o recorde é 172,5. Ele fez Ah, é um uns 472,5, 472,5, desculpa. 4. Ah, tá. Não, enfim. 472,5 total e ele. Porque tu falou, não, mas ele falou, mas como assim? O cara fez a margem dos dois aqui, ele Assim, tira da. não tô viajando, não tem problema com centenas. Pois é, né, cara? É centenas e dezenas. 472,5 o recorde da categoria, ele fez um 471, tinha uma margem no agacho pra fazer. Bom, ele tinha margem no agacho pra fazer 180 pra mais. Então, Sim. ele, com certeza ele quebraria aquele recorde. Mas é uma sobrevida que a categoria toma, ainda mais quando a gente vê Sim. com um cara que tem potencial de se manter nela por um longo período. Cara, a 5.9 precisa de nomes. É. A 5.9 precisa de nomes. Um 471, cara, ele não demora muito pra se tornar. Digamos que ele, pô, ele tem uma margem no agacho, digamos que ele toca o certo e o supino terra dele consiga explorar um pouco mais. É uma margem até que em nível mundial ainda é interessante, cara.
Ele pode pegar. Mas ele é recém entrou na Open, né? Ele tem 24 anos, se eu não me Eu engano. não sei se não tem mais, cara. Não, o perfil dele eu acho que é 24 É. anos. Bom, de qualquer forma, eu acho que ele pelo peso dele, pelo que ele tem a ganhar de peso, pelo potencial que ele tem, pelo que ele demonstrou, cara, eu acho que é óbvio, tipo assim, eu não digo que vai, pode, coisa, até porque tem caras que são 600 pra cima e estão estouradaço, né? Sim. São caras muito difíceis de buscar até dentro da categoria. Mas eu acho assim, que, Ah, cara, ele cara, não, pode. eu acho que ele busca o Fedozinho. É bem foda, né? O cara. Mas eu acho que tá numa boa colocação ali, tá Não, no mas ele, bolo ele, e que ele ele- tem chance. aparentemente ele tá numa. É. Uma crescente boa. E é bom que a 5-9 finalmente ganhou uma vida, né? Porque, Sim. porra, eu ia te fazer meus treinos ali, pá, cara, tá. Por que não ninguém quebra essa merda, tá ligado? Uhum. Pô, o agacha ali, finalmente alguém quebrou com essa merda. Eu já fiz 170 pra vários ali, ninguém fazia Uau, um. nenhum dá. Eu fiz todos os Não, recordes em 59. mas é que nunca tem ninguém, né? Porque ano passado não tinha ninguém. Tinha sido Sim. só o campeonato de aspirantes. Que inclusive o Fábio foi campeão, né? Mas não tinha Qual ninguém. é que é o recorde supino da 59? 120. Ah, tu podia ir só pra quebrar o Só recorde, pra né? quebrar o recorde, né? Enfim. Cara, mais algum comentário sobre o 59? Não, acho que 5-9 a gente já deu uma Deu uma zerada. cobertura boa. Agora a gente vai chegar Pô, num dois nomes a gente falou por meia hora agora. Imagina agora quando chegar no 59. 8-3 vai ser um podcast Puta que inteiro. pariu. Ô, meu. Ah, não, ali tem muita coisa pra falar, cara. Tá, Bom, vamos começar então. a 66. 66, os nomes. Eudson Lima, Anderson Alcântara, Vou falar todos? Alcantara. Não, eu só vou falar meio por cima o nome da gurizada. Tá. O Gabriel Ghisoni e o Cristiano. E eu acho que ali o pessoal já não tinha muita chance de pódio, né? Enfim, teve duas pessoas. Inclusive, eu acho que o Argel era um que a gente tinha colocado até no. O Argel ele falou que ele iria. E ele Uhum. tinha a verba do Da estado, prefeitura? prefeitura, alguma coisa assim. Uhum. Tem um bolso atleta que iria pagar as passagens dele. Sim. Só que aí, tipo, meu, na semana, dias antes, falaram que, bah, a gente não vai dar essa verba, não Não vai vou ser. te dar. Não vou te dar o dinheiro. E aí, pá, o cara, dias antes, né? Aí, porra, É, assim. não, se fosse uma questão de mais tempo, talvez ele conseguisse. Enfim, mas É, eu me lembro, eu lembrava desse nome, Argel Duarte. e ele é um cara, ele é um júnior, né? Não sei se Sim, ele foi pra Open já ou se ele ainda é um júnior. Mas enfim, ele é um cara que tinha um bom potencial, né? Ele provavelmente sim, estaria no bolo ali. Ele sim. certamente estaria no bolo. Estaria brigando ali pelo top Né? 3. Mas o. Cara, isso é uma coisa que infelizmente aconteceu bastante nesse campeonato, né? Tipo, bastante gente que a gente pensou, ah, não, isso aqui vai ser interessante de ver, e a pessoa não foi, por diversos motivos diferentes, né? Não que sejam, uma crítica, ele não foi, mas enfim, infelizmente aconteceu Isso isso mostra quão bastante. foda é, né? É, pois é. Ah, isso aqui, a gente acaba perdendo talentos nessa aí, né? É, Da dificuldade do cara de ir, e é uma coisa que. É aquilo que a gente fala, né, cara? Não é um trabalho para dar para agora, é um trabalho para daqui a 10 anos. sim, A gente precisa fazer coisas para daqui a 10 anos o cara que tem um potencial que nem o do Argel poder ir sem se estressar. sim, Tipo, não tem condições de ir. sim. Ou pelo menos tu vê como um investimento que ele tem um retorno muito positivo para tu simplesmente, cara, não vai ter como ir, Não enfim. faz sentido, entendeu? Porque não tem É. nenhum retorno. Toda hora tem que estar, eu não consigo ir por causa que eu não tenho um aporte financeiro necessário, né? Sim. Então, é até triste esse tipo de situação, mas enfim, né? Seguimos. Seguimos. Cara, vamos começar então pelo primeiro. Tu quer falar alguma coisa geral específica da minha e-mail? Cara, eu acho que o top 3 ele se concentrou no que a gente imaginava, até ficou a fórmula dele, ficou exatamente o que a gente imaginava, as É. posições. Eu acho que fora do top 3 o que a gente tem Ah, mais. a gente pode começar a postar, inclusive, né? O quê? Eu e tu. Ah, a gente vai, a Bah! gente vai ver, a gente Ô vai ver, a meu, gente cara, vai a ver. gente acertou todos, eu acho, elas. A grande maioria, a gente só não acertou os casos em que gente que trocou de categoria e a gente não Pois tinha é. informação, mas de resto a gente veio Bom, mas a muito gente bem. já vem, cara. A gente já Ah, a vem. gente já veio. Ah, e fora do top 3 ali que a gente pode falar mais é do Carlos, que é um cara que a gente tem um pouco mais de informação porque ele é justamente daqui do Rio Grande do Sul, É né? verdade, é verdade. Ele teve uma boa evolução, O né? Carlos, ele era um cara que ele era da 5, era da Dessa 60, na 60, verdade, né? né? 60. Sim, era da 60. Ele é um 66 leve, se eu não me engano, ele pesou, eu acho que não sei como é que foi nesse campeonato, mas no Paranaense ele pesou 62. Sim, ele deve estar em transição de categoria, né, cara? Ele é um caso parecido com o do Fábio, que é uma pessoa que tem a parte inferior do corpo bem desenvolvida, aí acaba indo bem no. Inclusive, ele teve um total bem parecido com o do Fábio, né? É. Questão de. Porque, enfim, eu acho que ele tá fazendo essa transição de É categoria verdade, só recém, o Agacho aí, que também o Fábio poderia fazer. que o Fábio também Se poderia fosse os fazer. dois, não isso é interessante. Ah, esse é Mas uma não outra vai, história. Carlos. Ganha peso. Não, não, é um. Arroz, macarrão.
Peso. Ai, ai. Enfim, essa questão, a perna vai bem, o problema é a parte superior do corpo, Sim. justamente por essa questão de Mas ele teve uma desenvolvimento como evolução um boa todo. também. 102,5 Sim. pelo o supino deles anteriores. Não, eu acho que o spin dele era 90, alguma coisa assim, não É. era? Enfim, teve um salto considerável. O Agacho, ele teve um. Eu não sei como é que ele se sentia em si, mas ele teve uma queda bastante grande da uso de faixa, né? Que ele usava faixa. Sim, cara. E o Cara, joelheiro. ele fazia com a Não, Coral, ele fazia 200, 200. eu acho. E aí Tá? ele fez a transição pro joelheiro, ele fez com 160 se rasgando, né, cara? É, eu fiquei até. Pá, quando eu vi ele abrindo pro 140, eu fiquei. Então, assim, ele ir de Tá, que tempo. 160 para 182,5. E eu acho que o 182,5 ele não foi muito sofrido, né? Mais ou menos. Mas não foi aquela coisa assim, Não, não, não não. foi o fim da vida. Depois veio um apavoro. O 160, eu me lembro quando a gente viu, ele era bem, Não, foi o bem brutal. 160 que ele. Acho que foi Bem brutal. 160, alguma coisa assim, que ele fez de terceiro no campeonato. Foi muito mais difícil que esse 102,5. Sim. Então eu acho que é uma transição positiva, eu acho que não tem que voltar porque é Sim. isso, entendeu? Quando tu vê essa questão de, quando tu vê que tu começa a ter uma estrutura maior, isso no desenvolvimento corporal como um todo, né? Ah, tu tem que ganhar peso, porque tem que estar preenchido. Sim. Senão as coisas não vão se desenrolar. Como às vezes a gente imagina que, ah, não, eu vou segurar minha categoria de peso, porque daí eu vou me desenvolver. Cara, Não, tu não vai se e desenvolver. não olha 5,9 e pensa assim, bah, eu acho que eu posso ganhar. Não. Só segue. Não. Ganha O peso. Fábio está lá, ó, o cara. Não, tipo, é que senão tu vai atrapalhar todo o teu desenvolvimento. Sim, E o sim. Veloso, com certeza, vai passar isso pra ele. Cara, não olha 59 e pensa assim, bah, eu acho que eu vou descer porque eu posso ser Cara, competitivo, olha vai ser legal. 93. Bah. É, cara, assim, tenta preencher pra meia meia, porque não olha os resultados agora, só tenta preencher É. porque tu vai evoluir muito com ela. Então Não, faça pensa no teu isso. desenvolvimento como um todo, É. tá? Mas eu acho que basicamente isso. O Thiago eu não lembro necessariamente de onde qual estado que ele pertencia. O Cristiano, se eu não me engano, ele é de Santa Catarina. Mas enfim, também não é como. Se eu não me engano, ele fechou. Ah, não lembro agora. Eu não vou ter toda essa informação. Mas de qualquer forma, o caso a gente tinha mais informação. Sobre o top 3 em si, entraremos nele. Gabriel Ghisoni. Eu não, se eu não tô enganado, esse salto de 1,87,5 para 1,95 foi bem, Mas esse sabe. bem desnecessário. Se não me engano, ele se rasgou no 1,75. Se a É, minha também memória acho não que me não. falhe. Enfim, mas eu acho que aqui foi mais ou menos o que a gente imaginou que ia acontecer. Sim. A voz da experiência ganhou. Quanto mais velho, mais acima no top 3. O Gabriel Ghisoni, eu acho que ele é meio novo também, né? Eu acho que ele deve ser. Aparece ser novo, pelo menos. E é foda, né, cara? Acima dele tá dois caras que são, Porra! enfim, reconhecidos a nível Um mundial. campeão mundial master, que é o Anderson Hall. E o cara que tem todos os recordes de todas as É, categorias. não, na meia meia, o Hudson domina muito, né? Então é complicado. Ah, o Gabriel, ele jogou, né? Fez o que. Não, ele fez o que ele podia. Ficou bem próximo até, se tiver, não ficou tão distante do pessoal. É, isso é uma coisa que acontece bastante, às vezes, quando chega alguém que tá numa categoria disputável, mas tem alguém muito consolidado. Cara, tu tá brigando com um cachorro grande. Então é muito difícil tu ganhar. Tá? É, Tu eventualmente vai ganhar, só não agora. e tu subiu num pódio com dois caras de nível mundial, já, pô, Sim, já é muito é uma foda. fotinho legal pra tu ter. Uhum, Eu botar na acho que o parede. Gabriel também ele tem margem, um cara também que aparentemente tem margem pra muito de peso também. Acho que seria talvez algo que eu pudesse pensar. Sim, E, pô, é um cara que tem um TR interessante, supino interessante. Se fosse o agacho dele também daria um up, sim. um ganho de peso. Mas a terceira pedida, eu acho que cai naquela que, pô, tu viu o Hudson fazer a primeira, aí daqui a pouquinho ele faz a segunda, sabe que o Hudson tem um TR estourado. E se eu tentar me aproximar no agacho? Aí o cara pós fecha e, Sim. pá, Não, e aí se mata. desconsiderei aonde que eu poderia chegar. Aí eu Mas acaba perdendo fiz o muito. meu máximo, botei 10 quilos a mais. E não consegui, É, por que será? não Enfim. tem como. O Anderson. O Anderson, eu acho que ele é mais velho que o Wilson, né? Ah, não sei dizer. É uma questão. Mas eu Enfim. acho que provavelmente. Não, óbvio que é, porque ele ganhou um Master na 2022 e o Hudson é o primeiro ano de Master dele. Ah, não, então isso aí. Não, ali é Sage. Ah, o Terra dele foi interessante, né? Ah, quando ele puxou, quando botou aquele 277, sim, porque Bah, meu. convencionalzinho ainda. Porque o 260 dele não foi aquela rasgação, Não, né? Foi tipo assim, bah, talvez ele faça esse foi 277. interessante. Foi interessante. Isso é interessante, né? Porque o 277 é o recorde do Hudson, não é? 276, se não me engano, é o recorde do Hudson. 276,5, né? 276,5 é o recorde do Hudson. Vai, imagina. Aí 17 ele ia. Não, ele não ia passar o coisas. Né? Só o Hudson. 75, não, ia ficar com. Ah, ele que ele não. Ele ficar com 535, no caso ele não tinha considerado a terceira do Hudson, né? Sim. Porque também, pô, a terceira pedida do Hudson. Pá, ele tirou. Não vai Assim, ó. ser. Bah, alguém ajudou ele ali. É, ficou tipo uns 10 minutos assim no chão, aí, sabe? Botaram a mão na barra. Pode começar.
É igual o cara ficou Pois é, cara, aqui. foi Tipo, sofrido. ele tem até bem aquele clássico do sumô, né? Tipo assim, a saída bem lenta Mas é que ele é um quando cara sai. que tem esse perfil, né? É. Não, esse não é o primeiro vídeo dele que é assim. Tem um terra dele que é assim, ó, é brutal, meu. Tu olha o vídeo assim e pensa, ah, falhou. Ah, ele falhou, é melhor ele parar. E ele continua, e ele continua. E aí sobe aquela barra do chão e ele faz aquela merda. Sim, Filho da puta. foi bacana. Bom, enfim, agora vamos falar da parte chata. O jogo Tchau. da Hudson. Cara, eu não sei se foi alguma coisa específica, porque ele desceu da 7.4, não. Ele tava na 7.4, ele tava descendo pra Ele, 6.5. ele compete mais na 66, mas ele fez algumas competições no 7.4 mais recentemente. Porque assim, o 200, eu não sei se como foi a preparação dele e tudo mais, o 212,5 era pra ser uma carga fácil. Mas não foi, já foi um agacho muito difícil. É, aquele E dia ali, 220, assim, ó, com muita boa vontade. muita boa vontade. E esse 222,5 é uma coisa que prejudicou ele bastante. Eu acho que o que mais prejudicou ele como um todo dentro dessa competição foi esse salto da segunda pedida do agacho. Por quê? Porque, cara, aconteceu o pior cenário possível, que é ele se rasgou muito e não fez. Sim. E eu não acho que foi um salto, assim, eu não acho que foi um salto muito inteligente, ele foi um salto muito agressivo, tá? Isso abriu margem para dar muita coisa errada. E foi exatamente o que aparentemente aconteceu no Terra, porque o Terra dele acabou pesando muito, cara. E ele é um Sim. cara que tem um Terra muito bom. E É, assim, acho que a primeira pedida foi ruim. Foi muito alto a primeira pedida dele. Digamos que, tipo assim, digamos que a gente pense em 220. hum, Esse 212,5 seria, assim, ó, uma segunda, quase que não segunda, entendeu? Quase que sim, um pouquinho demais pra uma segunda. sim, Ele poderia muito, tipo assim, fazer, sei lá, uns 190, 195 de primeira, aí uns 210, e aí ver o que tinha mais, né? sim, Eu acho que foi muito alto esse primeiro pedido. sim, Se eu não me engano, na preparação dele, ele tinha feito uns 217,5, foi o mais pesado que ele fez, assim, próximo da preparação. sim. E foi legal. Informações extra. E foi um 217 ok ou foi um 217 rasgado? Não, disse que foi pesado, Foi foi pesado? bacana. É, talvez ele tenha sentido essa descida de categoria, né, cara? Eu não Eu não sei, sei se eu não foi sei exatamente exatamente se isso. foi isso, mas eu acho que foi uma abertura bem agressiva do agacho, É. que abriu margem para dar problemas depois, né, problemas posteriores. O Supiano teve problema semelhante também em relação a isso. Pois é, acabou abrindo relativamente alto e o segundo salto foi mais do que ele conseguiria fazer. É, se tu, tipo assim, abriu com 227,5, tu fez um salto de 5, que não é um salto tão gritante pro supino, e já não deu, então É já difícil. foi muito pesado então a primeira. Sim. O Terra também. O Terra, na verdade, acabou só recebendo o rebote de tudo isso, né? Né? Porque ele fez as três pedidas mais ou menos o que dava pra fazer. O problema é que o que dava pra fazer acabou sendo muito prejudicado pelo que aconteceu anteriormente. Elas são bem compactos os saltos do Terra também, né? Se a gente Sim. vai pensar por um cara com 230, fazer 230, pular 10, fazer 240, depois 7,5, É, porque na são verdade, pedidas se a gente compactas. for olhar ali pelo Anderson, eles abriram mais ou menos parecido, né? Sim, Só que o Anderson fechou quase em 270. aí deu O saltos Eudson menores. fechou em 247,5. Então eu acho que ele só tentou jogar com o que dava pra fazer. Tá? Assim, o Edson, ele é um cara muito forte. Ele é um cara que ele tem muito potencial. Talvez fazer um 600 total na minha meia. Só que o jogo dele acabou sendo muito agressivo. Sim. Eu acho que isso aí acabou prejudicando ele. Algum ponto que tu queira falar? Eu acho que é basicamente isso, cara. Eu acho que o nosso jogo de pedidas é um pouco clássico da geração passada, né? De fazer um jogo um pouco mais elevado. É algo bastante vindo da Europa, Sim, somente ali do lado da Rússia, né? Um padrão de pedidos bem clássico deles, aqueles saltos padronizados, aquela primeira pedida bem alta. E, cara, eu acho que atualmente o Power é muita loucura. sim, Porque, cara, atualmente a gente vê campeonatos de alto nível, muita gente perdendo tentando fazer esse jogo. E nisso a gente vê que nem sempre o mais forte ganha. Né? Porque o jogo de pedidas ele, às vezes é mais gritante do que o ser o mais forte. Se fazer as sim. coisas mais inteligentes só te faça ganhar. E, pô, deve ser frustrante demais. Você vê que, pô, eu sou mais forte que aquele cara, mas eu perdi porque eu fiz um jogo errado, né? Gustav. Gustav é um bom exemplo, é um cara que É. joga muito bem, né, cara? Ah, o Lucifer, ele faz o dele, né? Ele vai a Sim, partir dele e o resto vai. Assim, a gente vê, eu acho que o Anderson, se a gente vê o supino dele, ele faz um salto de 5 depois ele faz salto de 7,5. Provavelmente também ele foi induzido pelo lance do Wilson perder pedida. E aí a gente vê o quão influenciável que é o pessoal na mudança de pedida do jogo alheio, né? Porque sim. cara, no Terra era muito assim. Tinha a primeira pedida lá de Terra, cara, Ah, ô, uma meu. pessoa mudava a primeira pedida de Terra, todo mundo mudava. Cara, teve rounds que ninguém fez a terceira do Terra.
Porque tava todo mundo brigando nessa brincadeira. Sim. De trocando pedido pra E às vezes se tu fizesse o que tu. ameaçar o cara. Não, às vezes se tu fizesse o que tu poderia fazer, tu ganharia. A gente vai ter um caso feminino que a gente vai deixar pra segunda parte do podcast, que aconteceu isso, tipo assim, cara, que a Fernanda pegou, ela fez o que ela poderia fazer, ninguém fez, ela ganhou. É verdade. Então, tipo assim, às vezes tu fazer o que tu pode fazer é justamente o necessário pra tu vencer. Porque às vezes a pessoa vai tentar um salto maior, vai tentar garantir, e isso vai fazer ela perder um jogo. Sim, Então, às vezes, só tu jogar ali dentro do que tu pode já é o suficiente, já é a jogada mais inteligente. sim. Mas eu aqui acho que buscar uma força do além ali, um algo a mais. Tipo assim, tem casos e casos de superação. Geralmente isso acontece no terceiro terra. Agora, ao longo de toda a competição, É um pouco complicado. não, tu tem que jogar de uma maneira inteligente. Tem que ter esse aspecto de motivação, de tu se superar e tudo mais, mas tem que jogar de forma inteligente. Sim. Não tem porque tu jogar sempre a Bangu como se em todo momento tu fosse sobressair a tuas marcas a todo momento. Enfim, É, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem pra dizer da meia meia. chegamos a meia-meia, vamos. Agora eu vou te dar uma informação interessante. A É. gente falou de duas categorias e já foi 40 minutos. Cara, isso aí, cara. Informação a rodo. Discussão. Discussão. Fechou o primeiro dia, né? Teve 5-9 meia-meia. A gente vai para o segundo dia, que foi o dia da 8-13. Bah, 8-13 é. Uh! Cara, é engraçado, né? Porque a 8-13 ela é a grande categoria do ano do Powerlifting. Sim, E aqui, a mesma coisa. A sim, 8-13 é a grande categoria do Brasil também, em questão de competitividade, competição de nível mais parelho entre diversos atletas, né, cara? A gente teve 31 pessoas, gente, para um caralho não Homem, participando. é muita E o gente, Victor cara. não foi ainda. Sim, Então esse 32 é muita gente. Teve que ficar só amanhã com 83. Teve 3 rounds, 3 grupos com 83. sim. Cara, eu acho que foi a que mais durou, né? Foi. 83 foi a Ah, mais foi longa. um dia que foi muito longo. Sim, Foi um dia que foi muito longo. Porque eu acho que o pessoal tentou levar como foi no primeiro dia. Tanto, tipo assim, dando intervalo e tudo mais, entre um grupo e outro, tem um movimento e outro. E eu acho que ali eles viram que, bah, não vai dar certo isso aqui. A gente precisa tocar direto. Porque tu vê o dia 13 e o dia 4 já não teve isso. Tipo sim, assim, foi terminou. tocando Porque direto. assim, era o grupo um, o grupo 2, o grupo 3, intervalo, supino. E depois um dia já não foi assim, foi grupo um, grupo 2, grupo 3, supino, já vamos puxar o grupo um. É Sim. porque o cara já teve 2 grupos entre ele, então ele pode Sim, trocar o não, é um supino, tempo não. considerável. Eu acho que dá mais ou menos 20, 30 minutos entre cada grupo, então é Ah, um tempo bem não dá considerável. pra tocar direto. E eu acho que não, isso foi visto que, pá. Porque tem muitas coisas que é teste e erro, né? Tu Sim, testar assim, e pá. Entendeu? Até uma situação que. É uma discussão que a gente até pode entrar, que ela só por fora 31 atletas 8-3, será que a gente precisa assim, de. Talvez não teria que ter um filtro maior pra ter um número menor de atletas? é que eu acho isso aí tem que ter a questão da que a gente falou, da marca mínima regional, né? Sim, Pra te poder participar do brasileiro. Se tiver isso e todo mundo passar, paciência. Acho que sim. não tem muito o que fazer em relação a Ah, isso. eu não sei, cara. Eu acho que nem todos os estados brasileiros têm IPF, Sim, infelizmente. Nem todos têm. Então, pô, a gente pode considerar que um de cada uma que tem deve ter o quê hoje? Umas 10, 12 ali? Acho que não sei quantas que tem. Deve ser umas 10, eu acho. Ou talvez até menos. Porque tem algumas que não estão no site, né? Tipo, o Pará não tá no site, o Bahia não tá sim, no site. As mais recentes não são naquela parte ali de recorde, pelo menos. Então fica um pouco sim. mais nebuloso pra nós. Mas é que. Tá, mas continua falando, de repente eu já sei o que Tá, tu vai falar. tipo assim, um por estado. E talvez, tipo assim, se deu um por estado e fechou 8. Talvez a gente pegue ali os segundos colocados, os melhores 600 Não, eu colocados não pra acho que é uma fechar, boa tipo, métrica. Ainda mais porque em alguns estados tem muitas pessoas numa mesma categoria. A 93 tem muita gente que é do Rio de Janeiro, então eu não acho que isso é um bom filtro. cara, mas eu acho que mais de 20, acho que é demais. Não acho que isso seja um problema. Acho que se tiver a marca mínima e todo mundo passar, paciência. Mas se tiver a marca mínima, boa parte das pessoas não vão passar. Mas se tu vê assim, ó, vamos pegar os 20 primeiros, tá? Que acaba bem no Wesley. Deixa eu ver. É, né? Bem no Wesley acaba o 20, porque eles são dois, diminuindo dois, ali dá 20, acaba bem no Wesley. Que fez 572,5. Cara, talvez seja um corte bom se a gente considerar que. É que o complicado também é outra coisa que eu não levei em consideração agora, que eu vendo, eu já eu estava. Por causa dos Masters, né? Sim. Porque aí, no caso, aqui, se a gente botasse essa marca aqui, a gente tiraria os Master 13 e 4, então não faz muito sentido o que eu falei. Enfim, vivendo e aprendendo. Eu acho que tem que ter marca mínima. Não, Em 2 minutos eu acabei de destruir a o minha argumento. tese é uma merda. Ah, Esqueça. bom, enfim, cara, tu quer falar de todo mundo? Ou tu quer dar um breve Eu quero resumo de falar um por coisas um. específicas? Tu quer falar um por Tô um? brincando. Porra! Cara, assim, tem noção? Mesmo que a gente fale um por um, se a gente demorar um minuto, vão ser 31 minutos em uma Sim. categoria.
Ah, não, acho que a gente. Tá, menção honrosa, então, a categoria como um todo. Parabéns a todos os as participantes da Sim. categoria, tá? Essa categoria é muito boa. Espero que todos vocês morram. Vai começar hoje. Cara, não sei se vai estar entre três até lá, cara. Não, é só pra dar um suspense. Eu vou estar na 120, mas vocês não sabem ainda. É, se prepare, Jonathan, Flávio Guindaste, o Bernardo está chegando. Não, não, é na menos 120. Ah, no menos 120? Isso. Ah, É só mas aí tu escolheu a pior categoria pai possível. Rogério, se prepare. Só 40 quilos eu tenho que ganhar. O Matheus vai dar teu objetivo. Mas joga o terra aí que depois eu busco. Ah, pode fazer que eu vou atrás. Mas eu acho que, no geral ali, pô, o pessoal foi bem, né, cara? É uma categoria muito boa, né, cara? Né? Tinha bastante gente ali que perdeu poucos pedidos até. O Victor Santana não foi, eu não sei exatamente por quê. Eu Ele imaginava era que ele não iria. Pelas postagens dele no Instagram, eu imaginava que ele não iria. Porque umas não por tinha. questões de. Nossa, eu não tinha nada muito referente ao campeonato, então eu já era um nome que eu imaginava que não iria. Entendi. E eu só mantive ele em todos os vídeos, mantive ele em tudo, porque eu não tinha uma Tinha confirmação. uma esperança. É, eu poderia trazer informação também, né? Mas eu sou um cara encabulado e fiquei meio assim de perguntar para as pessoas Tu vai e. competir? Tu vai competir? É. Eu quando vejo que tem alguma coisa séria, né? O cara não quer ir, eu vou lá ficar cutucando o cara. Sim, Pô, enfim. eu acho. Bom, Eu preciso infelizmente, ter esse Léo Dias dentro de mim. infelizmente essa questão ele não foi. Ele era um cara que tinha grande possibilidade de fazer lá pelos 300 de terra, Sim. de também estar ali brigando pelo pódio, brigando Ah, com certeza. pelo título e tudo mais. Então, infelizmente, não ocorreu. Cara, vamos falar do top 6 eu acho que é. Acho que top 5, cara. Top Tá, 5 é o top. tá. Cara, assim, ó, o top 5 são as Cara, pessoas que realmente tinham chance de brigar. A primeira coisa, eu acho que a primeira indignação, eu vou até tirar ela do seu coração e vou falar. Dessa vez eu assumo a bronca. garfaram no tartaruga. Garfaram o Tartaruga Ninja. Ô, meu, por que o Dennis Gibson não estava no flight principal? Isso é uma coisa que eu não consegui entender. É, Porque, assim, o flight, aparentemente, ele tinha uma divisão de força objetiva de total dos atletas. E, assim, o pessoal do primeiro flight era o pessoal que... eu acho que eu sei por quê. Pela nominação. Como assim? Porque ele tava zerado na nominação dele, né? Porque foi a primeira competição dele no Auto 3. Ah, pode ser. Então eu acho que foi por causa da nominação que foi dividida as divisões dos flights. Então eu acho que por isso que ele ficou no último. Quer dizer, no Ah, último, que no caso é o primeiro. entendi. Não, então não garfaram ele. É. Cancela, cancela. Depois o David corta essa parte. Ah, isso aí, ó. Viu? Federação. Infelizmente, o... Se for preciso, eu te tiro ele daqui. Pra Infelizmente, manter nossa boa relação. Dennis Gibson não estava no meu flight. Isso parece bobo, mas na real faz muita diferença. Porque, assim, quando a gente tá Ah, falando faz de... total diferença. Não, mas enfim, às vezes a pessoa olha, isso aí é bobeira. Mas Sim. não é, porque muitas vezes a gente vai trabalhar com a margem mínima. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para estar nessa posição? Infelizmente, isso não era uma possibilidade para o Dennis, porque ele tinha que fazer mais ou menos o máximo que ele conseguiria nos três movimentos. Ele teria que jogar um jogo sozinho sem saber exatamente o tanto que ele poderia fazer. Eu não acho que necessariamente ele jogou da melhor maneira possível. É, eu acho que talvez mesmo se ele tivesse ali, ele ia fazer um jogo errado igual. Não, enfim, eu não acho que ele fez um jogo muito bom, mas eu acho que isso vem em grande parte pelo fato dele ter descido uma categoria de peso inteira. Imagina, da 9,3 para 8,3 são 10 quilos, então acho que é um salto meio agressivo. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Porque se tu vê, os movimentos que ele teve problemas são justamente os movimentos que tem uma perda com a descida de peso, que foi o agacho e o supino. Sim, Então, provavelmente, ele pensou que aquilo que ele tinha em treinos, talvez ali onde ele estava um pouquinho mais acima da categoria, era o que ele iria se manter no dia da competição. sim, E talvez com a perda de peso, isso que influenciou no rendimento dele e ele não levou isso em consideração. sim. E Porque normal, assim, porque também é a primeira descida dele, né, cara? Não não, sabe como é que vai. normal. Porque assim, o primeiro salto dele de agacho, cara, foi muito desnecessário. Cara, é que Foi a muito primeira foi desnecessário. muito pesada já. Pois é, foi pesada, não foi aquele agacho assim, suave, full, e ele fez um pulo de 13 quilos, cara. Tudo bem, era pra pegar o recorde e tudo mais, mas é que tu tem que ter uma prudência nesses momentos. Porque isso aí custou 10 quilos pra ele. 10 quilos pra ele, a menos no total, são 10 quilos a mais que ele teve que fazer no terra. Então, assim, se ele tivesse. Porque assim, o 275 dele não foi muito pesado de terra. Sim. Mas não tinha cara de que é 290. Mas tinha cara de que um 285.
E é E muito, com certeza aí um dos anos 80. e é muito ruim, imagina só, ele tinha com certeza nos anos 80, considerando que ele já teve um puta de um desgaste, porque ele perdeu 4 pedidas. Sim. Imagina se ele não tivesse perdido as 4 pedidas. Provavelmente ele poderia fazer mais do que nos anos 80. Porque Sim. estaria já mais. Mais revigorado, É. mais certinho. A gente tem que levar em consideração também que, pô, essa coisa de desgaste é bobo. Primeiro, cara, isso aí não é bobo. Isso aí é algo estatístico e comprovado que gera desgaste. E outro ponto, o pessoal tava falando que tava muito quente lá, né, no ginásio. Então, assim, cara, qualquer desgaste que tu dá mais ainda é um acúmulo de muitas coisas que com certeza vai influenciar no teu Sim. rendimento. Enfim, eu não acho que o salto do agacho dele foi muito inteligente. Eu acho que com certeza esses 3 quilos deu uma fodida boa nele. Talvez se ele tivesse pulado um 7,5, um 5, isso já era menos peso do que ele teria que fazer lá na frente. O supino eu acho que ele abriu muito pesado. Pô, ele teve que Ele fazer um abriu salto de muito 2,5 pesado. na segunda, então eles são. Não, e falhou 2 vezes. Talvez era uma coisa que não era pra ele fazer. Era só pra ele pegar o momento do supino e descansar. Ah, vou Sim. descansar pro terra. Ah, a terceira poderia simplesmente, não vou fazer isso aqui porque não vai dar certo mesmo, então. Paciência. É. Enfim, ele tentou com todas as forças, mas infelizmente não foi o bastante. Eu acho que uma coisa que fudeu muito ele foi essa descida de peso, que ele não tinha como ter uma expectativa muito certa do que aconteceria com essa descida de peso, se ele realmente ia se prejudicar muito. Mas eu acho que o fato dele estar separado dos outros também é uma coisa que deu uma boa quebrada nele. Porque daí ele não consegue trabalhar com essa margem mínima. Não tem o que ele fazer ainda, não. Ele não consegue ver, não, eu tenho que fazer só isso aqui porque fulano vai pedir tal. Não. Tá, Pô, tem como ele ver o forecast? Tem. Dá pra ele ter uma ideia disso. sim. Mas ainda assim não é a mesma coisa. Né, e é foda porque o terra dele tava muito bom no dia, né, cara? Sim. O terra, eu não imaginava que ele fizesse um terra tão bom assim. Eu imaginava muito do supino e do gasto dele. Tanto que quando ele fez o supino dele, já jogou ele um pouco mais pra cima, porque tava mais embaixo. Aí o supino meio que jogou ele mais pra cima, porque ele fez o quê? O segundo maior supino da categoria. Sim. Então isso dá uma jogadinha mais pra cima. Então, e o terra dele tava muito bom. Então ele tinha esse jogo. Se ele fizesse talvez um jogo de pedidos um pouco melhor, se ele tivesse no grupo no flash do pessoal que tava mais brigando pelo título, ele teria um jogo melhor. Mas é aquela coisa, né? É muito se, e no final fica de aprendizado para as próximas competições. É, o bom é que na próxima ele vai estar com o mesmo pessoal no flight, né? É, então Por vai conta ser. do peso que ele vai ter feito registrado. E uma situação totalmente ao contrário do Denis foi do Johnny, Johnny Bittencourt. que veio da 7-7, veio da 7-4 e foi para 8-3 Isso, e, isso, isso. cara, Cara, interessantíssimo. deu uma revigorada considerável, né, cara? Se a gente for olhar, o agacho dele melhorou relativamente bastante, se eu não me engano, o que ele tem de agacho na 7,4 é 240. E tinha uma margem também. Sim, foi no 257 meio que não foi assim sofrido. Foi ali, foi um jogo inteligente. O jogo de pedidas foram bons. O Foram jogo de bons. pedida foi interessante. Parabéns pro treinador dele, porque ele estava bem, os saltos foram bem. Sim, o supino talvez ele tenha se passado um pouco naquele É, 7,5, talvez um 5 dava uma coisa. E isso é uma coisa que prejudicou ele, né? Porque depois ele teve que fazer 295. Talvez essa é diferença verdade, se ele não é fizesse. algo que prejudicou ele um pouco. Se ele tivesse jogado um pouquinho melhor no supino, Sim. ele poderia se gastar um pouco menos no terra e talvez isso aí tivesse garantido ele melhor. Mas o terra dele também tava brutal, né, cara? Não é como Sim. se os 280 tivesse sido muito difícil. Não, ele tava muito próximo dos 300 ali, é uma coisa que ele pode sonhar em breve. Sim, Mas é isso aí, o Johnny é aquela coisa, é questão de se consolidar cada vez mais a categoria. Eu acho que 8-3 é a categoria dele. sim. Eu Então, acho. Eu não sei se ele tá no topo da categoria, né, cara? Porque não é como se fosse uma troca há muito tempo, não. Uma coisa cara, relativamente recente. eu vi que um dia antes ele tava com um peso bem abaixo do topo da categoria, tanto que ele falou que vou dar uma pizza, uma coisa assim. Que ele realmente tava bem abaixo. Então, eu acho que. Então, não, é um cara que é bem promissor para 83. Porque Ainda se consolidar. tem margem para ganhar peso e já foi muito bem. Imagina se ele tivesse feito todas as marcas que ele fez ali no forecast, ele teria feito 700, né? Ele teria feito 700, ele já teria pegado ali o top 13 e quase, Mais, quase brigado 702,5. pelo pódio, cara. 702,5. Então, assim, é algo bem interessante, né, cara? É algo bem interessante. Eu acho que ele viu de forma positiva o rendimento dele, né? Apesar de ele ter pegado o pódio, que era algo que ele tava brigando no final. Sim, E Johnny, se tu não viu isso como forma positiva, cara, veja porque isso é extremamente promissor. sim. Então, só se consolidar cada vez mais no T3, com certeza é algo que ele deve ter em mente. A gente fala as coisas, mas com certeza, cara, Já tem isso em mente, já tem tem isso em isso em mente. jogo. Mas se não tem, tenha. Tem, porque foi bem interessante Foi bem o interessante. rendimento dele. Saramago, última competição na 83. E eu Saramago. acho que foi a melhor competição dele na 83, né? Acho que foi O Bruce Lee não, o Rock Lee. Rock Lee. O Rock Lee do Powerlifting. Finalmente ele fez eu acho que ele não tinha feito 295 ainda em competição de full power. Acho que no Terra, só que ele tinha feito um Pois 300, é. 305, uma coisa assim. Cara, o agacho dele tava bem bom. Eu acho que ele se rasgou um pouco no último agacho que tinha necessidade. Eu sei que tu é o cara que cresce,
Que numa esse. decisão, que, pá, um cara que entrega tudo de si. Mas não precisa se matar. Eu não sei se matar, né? Não precisa se matar em todas as É, medidas. então você botar 2,5 fácil de uma agacha ali com um cara de quase 250 quilos. Você pode pegar assim e pensar, ah, 247. É, tá bom. Acho que eu tenho 250. Bom, vamos ficar com Tá esse bom. acho e vamos pro próximo movimento. O supino, não sei o que aconteceu. Eu acho que o 150, se eu não me engano, o segundo supino dele de Ah, 150 foi bem fácil, né? eu pensei que o supino era na merda, cara. Tu achou que ia dar Eu merda? pensei que era da merda o supino, cara. Ah, Eu vi pelo primeiro 150 dele, porque assim, e puta agora? merda, eu acho que vai dar ruim, Enfim, mas eu acho que assim, talvez ele tivesse a margem dos 300 no terra, mas ele se gastou tanto em perdendo 3 pedidas que eu acho que talvez tenha ficado uma coisa meio inviável, né, cara? O Saramago a gente sabe que ele já é um cara muito riscado. sim, Ele é um cara que ele o tem percentual de um gordura é muito bom. percentual de gordura muito baixo. Sim. Inclusive é por isso que ele tá subindo pra 9,3, né? Acho que vai ser uma coisa interessante Não, pra ele tem ele. que ganhar peso até. E, pô, outro fato também que a gente tem que pontuar é que, pô, ele teve lesões fodas, né, durante a preparação dele Sim, e sim. muito próximo da competição. Então, outro motivo pra tu não aumentar um 2,5 no lagarto, tá? Vamos se preservar, cara. Se cuide. Se Não cuide. precisamos ver o Saramago no 9,3. É. Então, eu acho que. Inteiro, de É, preferência. eu acho que esse aumento de categoria vai ser bom pra saúde dele também. Sim. Vai ser bom no geral e, pô, foi uma boa decisão tomada. E é engraçado, né? Porque se a gente pegar a competição deles, se eu disser que o último terra dele foi o movimento mais fácil. Mais fácil, das 9 pedidas, os 295 foi o mais fácil, era um dia que tinha 300, né, cara? Cara, por exemplo, o 2,2,5 dele, eu não imaginava que ele teria um 2,95. Ah, e um detalhe, 295 é o ouro da competição, né? É verdade, é Foi a verdade. maior terra da competição, foi o dele. Foi o dele, é verdade. Foi dele. Então é curioso a gente ver que o terra dele foi o principal movimento ali. A última pedida foi o movimento mais simples, né? Foi o movimento mais fácil. É, porque o resto foi muito desgraçado. Mas acho que em relação ao Saramago é isso, né? A gente Sim. pode ir pra. Ah, antes de falar da briga em si do título, eu gostaria de pontuar que aqui o Johnny tá em quinto e o Dennis em quarto. Mas eu acho que na verdade não tá. Acho que o Johnny ficou em quarto, o Dennis em quinto por causa da perda do peso. Ah, Acho sim, que o Johnny se a tava gente mais for ver leve. o peso. É, que eu só botei o relação ao total, eu não fiz alterações em relação ao peso, até porque eu também não tenho essa informação. Mas eu tenho praticamente certeza que o Johnny ficou em quarto, o Eu Dennis acho em que isso quinto. não aparece nem na tabela principal, né? Não parece. É porque Enfim, uma informação que poderia ter, porque a gente tem um jogo maior em relação a isso, né? que teria que fazer uma programação um pouco melhor, porque eu teria que, além de teria que botar uma função de, tipo, se o peso for igual ao total, então o peso Mas isso aí total. o Alá sabe fazer, não dá nada. Pá, é que é trabalho do caralho, né, cara? Porra, dá pra Não, fazer. manda pra lá se ele faz. Só Mano, precisa de não, informação. não trabalho, mas o cara faz. Não, mas tipo, não trabalho assim. Não dá pra trabalho, não. Mas, enfim, agora, cara, que Cara, disputa. essa aqui tem muito o que falar, cara. Ah, Essa disputa foi muito boa de ver. porque Foi assim, muito boa de ver. a gente teve dois pontos, tá? Sim. O Matheus, cara, ele tava estouradíssimo. Cara, ele tá voando muito, Ele tá cara. voando demais, Ele tá cara. voando Ele muito, tá muito cara. forte. Essa subida de peso dele foi muito Pô, abissal, cara. eu acho que ele subiu o peso, talvez, é aquela coisa que você tem que ganhar peso. Tipo assim, pô, tu é um cara jovem, tu tem potencial pra ganhar esse peso, tu ganha esse peso pra estourar o teu máximo de força que tu tem. Sim. Não segura peso por pensar, eu vou me dar bem aqui. Não, explora o teu potencial. Só que talvez eu acho que ele tenha feito essa subida um pouco rápido. Uhum. Deu uma Sabe? Foi, explorada. foi muito, foi um período de tempo muito curto. Sim, Eu não sei o quanto de ganho de peso foi realmente sólido, entendeu? sim. Explorou muito na pizza e na lasanha. Foi isso. Mas Ah, ainda assim, pô, teve todo o rebote positivo, né, cara? sim, cara, o agacho dele explodiu, né, Eu cara? acho que tá muito O bom. agacho dele explodiu. Tá. Vamos falar ponto por ponto. Vamos falar primeiro do agacho dele e depois a gente fala do agacho do Guilherme. Cara, o agacho dele tá voando. Só que assim, o 260 foi muito bom. 275 foi uma baita pedida. Só que ele podia fechar por ali. Sim. Não tinha a menor necessidade dele tentar esse 280. É aquele tipo de pedida que assim, cara, talvez tu faça, só que tu vai te rasgar. Foi muito influenciado pelo Guilherme. Foi aquela pedida que o cara faz pressionado pelo título, assim. Ah, pressionando. Se eu Não tiver. posso perder 1 quilo. É, Cara, nessa brincadeira tu te desgastou muito. porque. Porque assim, a gente sabe que o Matheus ele é um cara muito bom de agacho, muito bom de terra. Principalmente de terra. Porque, enfim, ele tem um recorde da categoria e tudo mais. Só que assim, qualquer desgaste que tu cause ao longo do caminho vai ser cobrado depois, cara. Tu vai ter que pagar essa conta depois. E foi justamente o que aconteceu no Terra. Ele fez o 292,5, já não foi um 292,5 muito fácil, e pulou pra 305. E nessa brincadeira, cara, ele perdeu por causa disso.
Sim. Ele perdeu um por causa do salto e dois por causa do desgaste. Então, esse tipo de situação em que tu tem uma margem pra fazer mais, às vezes não é pra te fazer. Pô, tu vê que o Guilherme ele ganhou com ele por 2,5 kg. Então, tipo assim, ele poderia pedir 2,95 no terra, Sim. que ele ganharia. Eu acho que ele tava com peso menor. Se ele não tivesse com peso menor, tá, beleza, fazer 2,97,5 kg. Que já são 7,5 kg a menos do que tu pediu. É, E exatamente. assim, 7,5 kg de terra. Não, não é 7 kg. 7,5 kg. É 297,5, isso? 297,5 kg. Isso, são 5 quilos a mais de terra. Sem ter feito 280 de agacho, cara, era óbvio que ia. É. Era óbvio que ia. Não teria dúvida, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente fala, que a gente tava falando justamente sobre a questão do jogo de pedidas. Às vezes um jogo de pedidas não tão inteligente é o que prejudica a pessoa. Sim. Porque esse era o cenário em que era só ele fazer o mínimo. Eu não entendo também essa jogada, me desculpe, de fazer a segunda pedida, não dá certo e aumentar mais 2,5 pra terceira. Eu nunca vou entender isso aí. E eu também não. Eu sei que talvez É seja uma legal, questão motivacional, tipo, não, vou botar vou mais e fazer vou fazer. mais e vou fazer. Mas, assim, ó, Não em precisa. 99% das vezes, não, Não dá não, certo. não. Não precisa fazer isso. Enfim, talvez a gente seja muito objetivos nessa questão de jogo de pedidas e tudo mais, mas eu acho que é justamente por isso, entendeu? Sim, É porque a gente consegue ver claramente aqui, a gente consegue ver justamente, cara, tu perdeu por causa disso. De uma maneira extremamente objetiva. sim. Tu perdeu porque tu tentou fazer 5 quilos a mais no agacho sem necessidade. Essa sobra, é que assim, ó, eu acho que isso é uma coisa que às vezes o pessoal não se liga. Por que que a gente não faz coisas no talo em termos de competição? Porque essa sobra que sobra, ela não sobra, ela vai ser usada depois. Sim. Ela vai ser usada no terra depois. Ah, não, deixei sobrando no agacho. Não, cara, tu não deixou sobrando no agacho. Tu deixou sobrando no agacho, mas tu vai usar no terra depois. E não vai ficar vazio depois, tu não vai ter onde colocar esse tanto de energia que tu Sim. guardou depois. E o Tá? cara tem que ter uma frieza, porque ele e o Guilherme eles têm um agacho, um terra próximos relativamente, Uhum. só que o supino do Guilherme é muito superior ao do Matheus. Sim. Então, quando tu entra nessa disputa de um cara que tem um subtotal que provavelmente vai ser maior que o teu, tu tem que ter a frieza de aceitar isso. Eu aceito que esse cara tem um subtotal maior que o meu, mas quando a gente chegar no terra, Deixa pra mim. eu vou dar o necessário, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, às vezes tem que aceitar. Cara, eu aceito o subtotal dele maior que o meu. Sim. E o terra, eu vou tirar essa diferença. Sim. Enfim, É maior tu chamar a responsabilidade desse ponto que chegar na hora e tu ter que fazer uma loucura, entendeu? exatamente. Chama a responsabilidade, tipo assim, não, eu vou, depois eu tiro a diferença. Sim. Mas não chama a responsabilidade, tipo assim, agora eu vou fazer o que der. Eu vou Então, fazer assim, o. ó, o Matheus, nesse dia ele tava mais forte que o Guilherme. Sim, sim, assim, ó, sem sombra Sim. de dúvidas. Ele tava mais forte. Ele tinha um potencial de total maior do que o do Guilherme. Só que ele não jogou tão bem. E eu acho que isso é o que garfou ele no final das contas. Sim. Tá. Alguma consideração sobre isso? Cara, eu acho que em relação ao Matheus, eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu acho que não tem muito. Gui Menezes. Além, claro, de falar, né? Puta, tipo assim, ó, os dois eu acho Ah, que. sim, não, a gente tá falando tudo isso, mas assim, ele é um cara que recém entrou na Open, né, cara? Porra! Na real, ele é um Deveras, júnior, né, cara? sim, deveras interessante. Na real, ele é um júnior, né, cara? Espero que eles se puxem e vão no Mundial ou Sul-Americano. Ou os Ah, dois. e pá, deve ser tri, né? Porque imagina só tu ir na 8-3 no Mundial. A Bah, 8-3 desse ano. bah, só as lendas. Só as vezes lá, Joe é. Bernstein. Lá, 600 mil de total. Enfim, Guilherme Menezes. Cara, não parecia um bom dia pra ele. não parecia. Não parecia um bom dia. Desde o primeiro agacho, já foi um agacho bem sofrido. O D55 já foi bem sofrido. Cara, ele jogou com o que ele tinha. Visualmente pareceu isso. Até o supino dele, o 160 foi ok. O 167,5 já foi bem rasgado. Tanto que ele fez um pulo só de 2,5. Mas no geral da competição, não parecia um bom dia pra ele. Não Sim. parecia um dia assim que, não. Tô voando, tá fluindo, tá tudo indo muito Se eu fácil. não me engano, ele comentou isso no stories dele também, que não foi. Não tava um dia muito Não, legal. não tava dos melhores. Mas ele jogou de uma maneira mais inteligente. Sim. Ele soube aproveitar o que ele tinha no dia. Eu acho que isso aí que foi o que justamente. Ele ganhou porque ele soube aproveitar. Ele, Sim. ele ganhou porque ele jogou melhor. É aquele clássico exemplo de, às vezes o cara que não está tão bem no dia ganha por conta de um jogo de pedidas melhor. Ele teve o terceiro agacho dele, que tinha sido inválido, né? Reverteram. Sim, Eu também não entendi por que que deram inválido na hora também. Ele disse que, né, que ele tem a coluna bem torta, então realmente vai ficar um mais. lado mais alto do que Mas o não outro. necessariamente isso aí significa que ele retrocedeu, né? Só que tá um lado mais Ah, baixo. sim, 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 sim. Mas eu acho que, cara, ele fez o que tinha que fazer ali, não tinha, teve um mistério muito grande, ele não tava no melhor dia dele, Sim. então, O terra dele também teve duas complicações muito grandes, né, cara? Era um peso que ele dava pra fazer. Mas infelizmente ele sim, acho que deu aquela apavorada. E foi interessante, né, cara? Porque ele ter feito esse salto de terra
Eu acho que foi umas coisas que mexeu um pouco com o Matheus, né? Sim. Que fez com que ele quisesse dar um salto maior ainda e nisso aí ele se fudeu. Porque, enfim, Eu acho que eles trocaram também a primeira pedida, né? a primeira, Eu acho que a primeira pedida, sim, eu eles acho que eles subiram. trocaram. O do Guilherme era 270 e o do Matheus era 280. É. Eles aumentaram mais ainda. Não sei por qual motivo. Talvez não tenha sido uma jogada Só. muito inteligente. É. Mas Enfim. então, se tu for pensar agora em como terminou, talvez aquela realmente fosse a primeira. Era uma pedido mais sucinto. É aquela coisa, ele jogou muito no risco de assustar o Matheus com a segunda pedida ali, no valor, e o Matheus comprar o jogo dele, tipo assim, "Bah, vai que esse filho da puta faça, eu vou aumentar também." Mas é aquela coisa, assim, ele sofreu um risco, entendeu? Sim, Se o Matheus faz alguma coisa mais segura, provavelmente ele faz ali o 297,5, sim, né? Não, eu acho que ele faria os 297,5. provavelmente. Provavelmente. Era bem provável. Ainda mais se não tivesse feito o agacho. Sim. Acho que no geral é isso. Essa que foi uma das mais interessantes de assistir. Pô, foi. Porque tanto a disputa específica do pódio dos dois ali, quanto a disputa dos outros, foi muito interessante. No início a gente ficou né, baixo, o Matheus vai ganhar isso aqui. E aí quando a gente viu a primeira pedida do Terra dos dois, assim, nem pelo que eles puxaram, mas só antes de ver os números, a gente foi assim, Pô, acho que vai dar, vai acho que vai, embolar. Vai acho que vai, embolar. como diria o cara da NFL, Paulo Antunes, temos um jogo, entendeu? Para ver que teríamos um jogo. Vamos para o terceiro Vamos dia? para o terceiro dia. Cara, terceiro dia nós tivemos também, foi um dia bom, foi um dia bom. O terceiro dia foi a 66 Não, 74. Não. 7,4 e 74. 105. Isso. Cara, 7,4 a gente Ah, pera, foi de manhã, foi só o feminino, né? foi só Que foi feminino. 76 e, Isso. enfim, tá. Aí detalhe foi a 7,4 e a 7,5. Tá. Comecemos então. Cara, Vamos matar. antes de qualquer coisa, né, queremos dizer que nós temos André Garcia como ídolo no Underdog Pro. Pá, meu. Iremos Que perseguir qualquer cara pessoa que um absurdo. dia fale mal dele. Nós estaremos lá para defendê-lo. Porque André Garcia é a lenda, cara. A lenda. The Ah, Legend. cara. Que cara desgraçado, cara. Que Pô, cara desgraçado. absurdo demais, Cara, absurdo vamos demais. ponto por ponto. Tá. Cara, ele só brincou no agacho. Porra, Ele só brincou. ele quebrou um recorde. Eu acho que até a última pedida dele não foi aquela coisa assim Sim. sofrida, tá ligado? Ah, ó, no supino, cara. Aqui, eu acho que aqui é o maior exemplo daquilo que a gente tava falando. Porque assim, o supino dele foi 25 quilos a mais do que o segundo colocado. Esse é uma. Eu tava conversando ontem com o Veloso e até eu fiz, pô, até tinha informação nisso lá, só que tá carregando ali. E de diferença de peso, cara, assim, a diferença de peso do supino do primeiro pro segundo não é tipo 2,5, não é 20, é 17, é 15. É muita coisa, cara. É uma diferença que a gente não vê em nível mundial, que normalmente o pessoal tem um supino bem bastante parecido, que a gente vê Sim. mais no terra, no agacho, às vezes. Mas não, cara, a gente vê essas diferenças grandes no Brasil no supino. Então, Isso quem é, tem um isso supino é muito bom, interessante, né, cara? Porque assim, o supino ok no Brasil a nível mundial é um supino muito bom. É um supino muito bom. Assim, pra 7,4, 160 de supino é legal, é. Mas a nível mundial não é algo muito estourado. sim. Só que no Brasil é algo abissal. Bom, a gente vê ali, ó. O André tem um 67,5, aí o Jorge tem um 42,5. E depois que a gente for pegar ali, tá, o Firmino também tem um supino legal, um 32,5. Só que, pô, ainda assim é uma diferença absurda pro Sim, André. cara, do terceiro colocado pro primeiro, um 32,5 é 35. 35 quilos de diferença. E se a gente pegar o quarto, já é 112,5. Se a gente pegar o Veloso, é 107,5. Sim. Não, então, enfim, é, É é muita muita diferença, cara. diferença. Cara, são 60 quilos por quinto colocado. É muito peso, cara. É muito peso, é muito peso. E, pô, o André é completamente absurdo, né, cara? O Não, o agacho, o André é um cara supino dele. absurdo. Não, aí eu conversei com ele, né, em relação ao terra, porque ele sentiu o adutor no aquecimento dele de 200 quilos. Uhum, E aí ele disse, aí nesse aí ele pediu, vou fazer o convencional, não vou fazer o sumô pra dar uma aliviada. uhum. E ele não diminuiu a pedida. Manteve os 230. Vou fazer o convencional com a mesma coisa, a mesma abertura. E ele Sim, fez os 230 muito bom, cara. sim. Aí a segunda pedida ele tentou um 2,52,5. Mas não precisaria fazer um salto desse, né? Principalmente quando tu não tá no teu No teu movimento movimento principal. principal. É. Ele tentou fazer um 2,52,5, ele não conseguiu. Aí o que tu pensa? Não, cara, pô, ele viu que tá com um adutor fudido lá. Deu por hoje, Ele né? tá ganhando bem. Deu por hoje, Ele não já tem o que ganhou. fazer. Vai pra casa. Não, o que o cara faz? O cara vai pra uma terceira, ele puxa no sumo. Foda-se, eu vou Ah, eu fazer o vou fazer essa 2,52,5. merda. Eu vou fazer o 2,52,5. Ele disse que tá tudo bem com ele. Obviamente, ele disse que tô todo fudido, todo dolorido, né, em relação Sim.
a pedida que ele fez, porque esse a gente viu o 252,5 não dele não tava pesado. Sim. Foi um 252,5 para um terra, um cara, considerando a situação dele, foi Cara, esse era muito um dia que ele tranquilo. fazia 700, né, cara? É, Esse era um dia que ele fazia uns 700. Se não tivesse essa questão do doutor, ele podia ali subir para uns 265, 270 de terra e tinha e margem no tinha agacho, margem no agacho. no No supino também. supino também não foi, aquele 167,5 sofrido pra caralho. Então, assim, ele era um dia que ele tava muito próximo dos 700. Esse cara é muito forte, Cara, é muito absurdo, né, irmão? muito bom mesmo. Então desde o início, desde a nossa previsão, o André era o grande favorito e, pô, o cara, Ele é muito estourado, irmão. Não tem muito o ele que falar. provou isso e ainda mostrou que, pô, Eu sou o pai. tem bagos ainda. Mostrou ter bagos e fez lá tudo. Enfim, em sequência, O Jorge Bombom. Jorge Bombom, Cara, Jorge Bombom jogou bem. As pedidas foram ok. O Terra foi bem interessante, né, cara? sim. O Terra foi bem interessante. Foi uma 260 convencional. Convencional, fechadinho. Foi bem bom. Interessante. Foi bem bom. Interessante. Inclusive, a 260 não foi muito difícil, né? Só que a primeira vez ele. O que aconteceu mesmo? Eu não lembro quantos não foi. Putz, mas eu lembro que Foi. foi mais um detalhe técnico do que falta de força. Mas foi interessante. Chegou bem próximo do. O terceiro colocado ficou bem próximo dele, né, cara? O Firmino. Isso. Mas se tivesse feito aquele último agacho de 230, cara, 2,5 de diferença. É. Não é uma barbada, né, cara? E aí já é uma pressão mais mesmo. Se tu perde a segunda de terra, tem que fazer a terceira sabendo que é importante, Já é uma pressão a né? mais. Se o cara tá muito colado em ti. Ou até, né, puxando o Gustavo, ele fez ali 8 de 9. Ele é um cara que, tipo assim, é difícil de tu ter certeza da. Ele era da 66, não era? Ele era 7-4, ele desceu pra 66, ele ganhou o Brasileiro na 66, ele voltou pro 7-4. Só vou ganhar. Bah, Eu já ele volto. não gostou. Ele vai muita pouca comida. Voltarei para 7-4. Não tem condições. Mas ele é um cara que os movimentos dele, como é que eu posso falar? Tu não vê assim uma última pedida dele assim, ou até a última pedida que ele faça, ser aquela coisa assim, ah, não, tem margem, entendeu? Não, é sempre uma coisa assim que ele leva bem no limite Bem no dele. limite. E isso traz aquela coisa, aquela insegurança, tipo assim, será que esse cara vai conseguir refazer isso aí no campeonato? Será que ele realmente tem aquele peso? É mais uma questão de jogo e um dia ruim ele não faz aquilo. Então fica Hum, ruim de tu saber o quanto estável ele vai ser na sim. competição. Mas ele provou que foi bastante estável. Ele Dessa fez, vez deu certo. não, foi perfeito, deu realmente, ele realmente entregou o que a gente podia esperar dele. Sim, Então não foi aquela coisa que, ele acabou perdendo pedida por um jogo ruim, por um dia ruim. Não, ele conseguiu realmente entregar muito bem as pedidas dele, o desempenho dele foi muito bom. sim. Então ele se consolidou. Aqui não tá o total do. Deu. Alexandre Maia fez 2,65 de total. Ele ficou em quarto Peraí, Pelo nome. pelo nome. O nome dele é bonito. Ele tá em quarto lugar. Aí, agora sim. Mas enfim, o Firmino ele se consolidou como terceiro, né? É aquela coisa, a gente vai ver que o Firmino num dia bom, no melhor dele, ele ia ser o terceiro e ele ia brigar ali Sim. com o segundo com o Jorge. Inclusive tá bugado, né? Porque ele tá em. Não, tá certo, 5,65. Não, tô viajando. Mas enfim, então era um cara que a gente tinha no terceiro. Ali tinha uma briga ali, dois caras que poderiam acabar surpreendendo caso o Gustavo não tivesse uma constância nas pedidas dele, que era o Alexandre e o Veloso, que foi justamente uma briga que teve no Paranaense, onde o Veloso ele teve a chance de ultrapassar o Alexandre, só que ele acabou perdendo o último terra dele. Ele teve aquela coisa no jogo de pedidas dele que ele acabou perdendo o terceiro de agacha, a terceira de supino, que ele realmente parecia ter, mas ele não teve, e isso com Sim, certeza acabou disputando o último terra dele, que parecia que se não tivesse aquele desgaste, talvez ele faria. sim. Então ficou Que parecia que ia, mas não foi. foi uma disputa bem justa, só que no caso ali do brasileiro, o Alexandre realmente, né, teve ali a vantagem. Foi. Sim, se tu quer pontuar algo muito Não, eu acho que específico é em mais ou relação. menos isso. O André é muito estourado, não tem muito o que falar. É. A gente tem também um caso ali do um outro cara que também estava próximo, era o Vitor Moura, só que é o cara do Pará. A gente não tem muitas informações sobre o Pará porque ele não tá na. Os campeonatos dele não estão Não tão oficializados no no site. site, então a gente nunca consegue ter muitas informações sobre o pessoal ali do Pará, ou até de outras federações que não estejam no site. Então a Se gente. você é do Pará, entre em contato diretamente Pô, conosco para nos mandar é. todas as informações. E também ver com a federação em relação a conseguir passar essas informações, né? Pois Eu é, né, não cara? sei como é que isso é feito e tudo mais. Sabe, né, cara? Isso é outra coisa também, né? Pô, a gente sabe que é ruim pros atletas, é ruim pra nós,
E também é ruim a federação. Ninguém Sim, tá trabalhando em zona de conforto, todo mundo tá trabalhando, dando ao máximo e tentando fazer o sim. que pode com zero retorno. Não, é só uma informação. É, No caso, mas. as informações da Federação do Pará não estão no site. É. Então, Se se, possível, se possível, seria, ajudaria bastante. Mas 7.4 foi basicamente isso. Vamos para 105 a 105. Cara, 105 foi foi bem interessante, né, cara? Foi por, bem interessante, né, meu? por diversos pontos, né? Primeiro, a gente tem uma questão de uma briga pelo pódio, terceiro lugar, que a gente tinha o quê? Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis nomes que poderiam, de alguma forma, brigar ali. A gente tinha o Leonan Egas? Leona? Leonan Egas, que poderia talvez fazer algo. Não teve o melhor desempenho dele, né? Ele Sim, perdeu muito terra ali, muito peso no terra. Também porque ó, provavelmente ele jogou para tentar fazer algum tipo de disputa, né? Ok. provavelmente. O Delmas e o seu terra, né? Pô, 330, né, meu? 330 de terra, quando ele puxou aquele 330 ali, caralho. Se ele fizer, ele entra muito no jogo pelo pódio. Sim. Seria 20 quilos a mais ali de total dele e ele entraria muito mais disputa se tivesse uma margem com o terceiro, né? Ele ficaria em quarto lugar, né, cara? É. Se ele tivesse feito aquele terra ali. Então, o Delmas ele surgiu, a gente não colocou ele no radar também porque ele é um cara que eu não tinha o perfil dele que ele posta os treinos, era privado. Então Uhum. veio muito em cima a informação, eu não consegui colocar ele nas previsões, nos vídeos e tudo mais. O Renan, se eu não me engano, ele teve alguns problemas durante a preparação dele, mas de qualquer forma ali ele acabou perdendo o terceiro. O supino dele ficou complicado, né? Acabou fazendo só a segunda pedida dele. E perdeu a terceira de terra novamente numa tentativa de busca de um melhor posicionamento. Era só pra tentar se colocar dentro do jogo mesmo. Ele ficaria com 747, novamente ele ia ficar em quarto lugar. É mais por causa do jogo em si. O César ele ganhou a Master, né? O agache dele é muito bom, né? A gente, se eu não me engano, quando fechou o agache, ele estava na terceira colocação. Ele teve Sim, o terceiro melhor agache. Então, coloca ele muito no jogo. Fez 9 de 9, né? Fez o dele, né? Fez o melhor dele. Pô, pessoal, uma categoria tão disputada assim, é normal tu não alcançar. não dá pé. Mas como um Master ele ficou em primeiro, pô, tu vê um Master disputando ali, é bem interessante, ainda mais quando tu tem jovens muito bons, né? João Gomes, se eu não me engano, esse é o primeiro brasileiro dele, não é? Ah, eu não tenho essa informação. Mas eu acho que é. O João Gomes é aquele caso, né? Um cara que, tipo assim, ele tem um agacho de spin muito bom, só que o terra dele não acompanha tanto o pessoal da categoria, Pois é, né? A terra dele segura ele bastante. né? Então isso acaba prejudicando ele. Também ele perdeu duas de supino dele, né? Talvez não estivesse no melhor dele, no melhor dia do supino. Que também não tem muito o que fazer, né, cara? Tu tem que trabalhar o que tu consegue desempenhar. Enquanto tu Que outro tem. agacha teus pinos e o terra vai tendo vendo vida, né? Se tu conseguir tirar alguma coisa do supino ali, nesse caso vale a pena arriscar, Sim. porque é os teus melhores momentos. E depois no terceiro a gente vai ter o Arthur. O Arthur ele desceu de categoria, ou desceu ele subiu de categoria. Agora eu não lembro se ele desceu ou se ele subiu, mas ele teve uma mudança de categoria. E ficou bem próximo, né, cara? Pois é, foi mais um dos casos de mudança de categoria que teve um resultado positivo, né? Ele fez 9 de 9. Sim. E Ele aquele, fez o jogo dele, né, cara? e aquele terra dele ali, poderia pedir o que fosse e queria fazer. Tava suave aquele terra dele. O terra dele é muito bom, cara. Sim, Então ali, quer mais 5, faço mais 5 também. Então sim. tava bem tranquilo. Se tivesse, talvez tivesse uma expectativa maior, ele tivesse entrado no top 2 ou até brigado pelo pódio, né, cara? Porque, enfim, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, mas o último Terra, os dois se rasgaram, né, cara? Foi bem O interessante. Terra, os dois perderam. Talvez não tivesse essa expectativa, mas se já tivesse em vista isso, talvez fosse de se pensar, de brigar Mas é pelo primeiro verdade, lugar. né, cara? Ou pelo menos até o segundo lugar, ele talvez ele conseguiria. Sim. O segundo lugar é certo, porque ele só precisa de 7,5 kg. Eu acho que ele tinha isso Ele aí. tinha esses 2 meses, mas agora o pódio é difícil, porque ele teria que fazer quase 340 de terra. Né? Então o Arthur ele fechou bem ali a terceira posição ali. Pá, daqui ninguém me tira, pode, meu. Sim. E a briga pelo título, né? A Tivemos briga a pelo título. trilogia A entre trilogia Rodrigo Jamar e Matheus Wallace, né? Cara, foi. No, foi no interessante, início, né, cara? no início eu fiquei meio assim, né? Porque o Matheus ele teve aquela perda de segunda pedida dele no agacho, Uhum. aquele 298, eu fiquei assim, cara, não sei se ele vai fazer a terceira. Eu não sei se ele vai fazer. Mas aí, no final, ele conseguiu reverter. O Jamar mandou um 303, muito sólido. Muito, muito, Muito bom, muito suave. muito bom, Muito muito bom. suave. Foi um 300. Fez o recorde. Não, o recorde é meu. Não, foi, Pegou o recorde pra ele. foi muito bom o 303 Foi dele. muito suave o 303 dele. O supino já é mais ou menos a mesma coisa. O supino do Jamar é melhor do que o supino do Matheus. E em relação ali ao agacho, né, tem uma coisa curiosa, porque, tipo assim, se ele pede um 299 na segunda, ele ia ferrar o Matheus. Porque ele não ia conseguir pedir aquele 298. Ele ia ter que pedir um 299,5 ou 300.
Eu ia forçar um pouquinho mais o Matheus. Como assim? Porque, tipo assim, se ele tivesse quebrado o recorde na segunda, o Matheus na terceira ele não poderia pedir 2,98 porque é inferior ao recorde. Ah, Ele seria sim. obrigado a aumentar. Ah, mas enfim, no fim Não, deu tudo não. certo. Pelo Não, mas lagarto eu te dele. entendi. Eu Mas te seria entendi. um jogo interessante, né? Tipo assim, basta. Ele ia forçar muito a cabeça do cara. É, mas eu acho que ficou muito longe dele, não. Ah, não sei. Eu não sei se. Ah, mas, não, pelo 313 ele teria mais que mais. Mas enfim, só Pois um é. título de curiosidade aqui. Ele Porque daí ele teria que fazer. Enfim, ele teria que fazer. Mesmo se ele faz, tipo, se ele perde, não. É, enfim, entendi. Eu te entendi. teria forçado que ia dar. É, mas ele teria que fazer na segunda, né? Sim. É, ele teria que fazer antes. Eu acho que ele faria. Sim. Mas, Enfim. assim, O spin dele é melhor, então acho que isso deu a vantagem. O spin dele também não foi muito difícil, né, cara? sim. Não foi aquele 190. Fim da vida. O E spin dele aí, tava voando, né, cara? e aí, nesse ponto, eu pensei, a Gamara tá tranquilo. Mas não. Mas não estava. Mas não, cara. Cara, chegou no Terra e é isso aí que dá a diferença dos dois, né? Porque o Terra do Matheus é melhor do que o Terra do Jamar. Ah, não sei. Inclusive, é consideravelmente melhor. No geral, Porque o Jamar assim, ficou melhor, né? Mas o, também por causa da perda, né? mas Por o causa 300 do Jamar foi mais difícil do que o 210 310 do do Matheus. Matheus. Porque o 310 do Matheus, cara, abriu a mão. Sim, É aquela coisa assim que, tá encaixando e blau. sim. Porque, cara, por um momento a gente pensou, perdeu. 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 Não tem o que Eu fazer. E pensei que o perdeu. Matheus ia ganhar quando ele começou a puxar ali. Cara, Pois é, cara, ia dar exatamente o total que ele precisava. Eles iam fechar com o mesmo total, só que o Matheus é mais o leve. Matheus tá mais leve. Então acho que isso aí ia dar diferença. Porque o do Rodrigo não foi uma questão de assim. Não foi tão mais fácil quanto foi o do Matheus. O Matheus foi muito fácil. E Sim. bah, por um momento. Mas ainda também foi o próximo, né? Porque ele chegou a Sim, puxar e escapou também. sim. Se chegou a escapar, você simplesmente não. Não rolou. Não. Entrevou. Ah, o cara deu inclusive, ó, menção honrosa à barra, que levou um soco do Jamar. E não foi. Ah, o cara deu um soco na barra, meu. Ah, o Nada. cara botou a mão assim na base, eu pensei que o cara, sei lá, queria se recuperar, não sei o Respeito quê. à barra. Ah, dele Vai te um fuder. retaço na mão. Olha, o menino dá uma muqueca na barra, cara. Ah, O Manille. eu não sei o quão irritado eu deveria ficar pra fazer isso, cara. Eu acho que é uma atitude assim que eu pensaria muitas vezes antes de fazer. Te dá um soco. Porque, tipo Não, assim, não. eu me lembro do Edu tentando fazer o 350 de terra. Eu me lembro o bloco que era de anilhas. E, cara, não me apetece um soco naquele bloco Cara, de terra. 270 já é uma maçaroca. 270 já é quase isso aqui, mais ou menos. Vai, imagina só o Ah, cara dá o espaço na mão, né? Pra dá dar o um espaço murro da ali. mão, dá Só que assim, certinho. Mas não me parece agradável. quando o cara tá muito louco e dá um soco na mão do outro, já é uma merda. É, Imagina no Anilha, que não vai sentir nada. Enfim, mas foi. parabéns pelo soco na barra. E 2026, e deixou, né, 2026 a mim. Cara, isso é muito bom, né? Porque uma coisa que eu tava falando com o Matheus, pô, eles são amigos próximos, né? Então, pô, é aquela coisa, tu fica triste por não ter conseguido, mas tu fica feliz pelo cara ter conseguido. E por dois estarem no mesmo nível, eles vão se jogando um acima do outro. Sim, Eles vão jogando um jogo maior, entendeu? É sim. muito importante tu ter essa disputa pra tu saber que, tipo, meu, eu tô muito próximo e eu preciso ir mais e mais e mais, e aquele cara te joga cada vez mais pra cima. Sim, Então, o Jamar faz muito bem pro Matheus e o o Matheus faz Matheus muito também bem veio pra pro jogar. Jamar. É uma rivalidade muito produtiva. É, muito produtivo. Enfim, encerramos o terceiro dia. Vamos para o quarto dia. O quarto e último dia, a gente teve três categorias masculinas nesse dia. A gente começa ali com a 9-3, né? Ah, é verdade! Puta merda, eu tava me esquecendo. Em que? É que os dias eles não são compassados, né? Ah, não é a Não é na sequência. Não, sequência, e daí eu acabo é por esquecendo causa essa de categoria. pessoas, né? Quantidade de Tá, pessoas. vamos por partes. Cara, a 93 foi muito a fuder, né, Foi. cara? Primeiro menção honrosa a Guilherme Gortz. Não, isso tem que ser a primeira coisa que Nossa, tem que falar, né, cara? nossa, Esse é meu herói. Tá. Cara, o bicho ficou 10 horas anilhando num suador desgraçado, sem comer, sem tomar água, um dia antes da competição. não, e não é anelhando, tipo assim, vou me preservar a Não, categoria. não, 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 não. É dando a vida, cara. O cara deu a vida como anilheiro, tá? No feminino no dia anterior. Deu muita vida, Ô, cara. o bicho deu muita vida, né, Pô, cara? vamos comer. Não, depois. Depois. Vou Depois. trabalhar aqui. Não, ele veio pra ajudar. Veio pra ajudar. E foi bem, cara. E ele foi Sim. bem. Esse que é o pior, cara. É que na verdade ele não é uma pessoa extremamente carinhosa e boa, não é? Ele só queria bater o peso. É Então ele verdade. só queria lá solar pra caralho, bater o É, peso dele. sim, Os caras ficava na pensavam, sauna, que cara então. bacana, que cara legal, né? Ajudou todo mundo um Pesando dia antes. 97. Não, ele tava lá já com 100 quilos e precisava perder, e aí ele começou a fazer o É máximo que ele verdade. poderia fazer. Na verdade, é Não isso. era bondade. Não era verdade. Tá. Outra menção honrosa, infeliz sobre a Ah, 93. né? Infelizmente, o Coimbra ele não pôde participar. Teve o falecimento da mãe dele, então ele não pôde participar da competição.
Meus pêsames ao atleta, tá? Não tem muito o que dizer sobre isso, é Pô, só uma situação muito infeliz. A gente ficou meio na dúvida se ele ia ou não, mas a expectativa já era mais ou menos de que não iria correr a participação dele. eu acho que não tem momento mais assustador na vida de qualquer pessoa que tu fica pensando assim, cara, esse dia, sabe, vá, é foda. Então a gente, né, deixa nossos sentimentos aí em relação ao Davi, né? Sim, Que consiga lidar com a situação da forma. Cara, não tem como. lidar dessa situação de uma maneira positiva, mas Que, da melhor maneira possível. enfim, não, que se de alguma forma seja conforto ele e a família dele nesse momento que realmente é muito triste e o temor de todos, né, cara? Não adianta. Sim, Então, mas ele acabou não indo, né? E isso abriu uma margem, uma disputa muito forte na sim. 9-3, então a gente sabia que tava uma bagunça ali entre os Sim, é três porque primeiros. a presença do Davi muda muita coisa na UFC. É, Porque ele é um cara que tem um total de mais ou menos uns 800. sim, E é muito difícil alguém fazer isso. Tá? Ali, até no melhor cenário possível, para quem ficou em primeiro, isso era provavelmente inviável. sim, Tá? Até se a gente for analisar como as coisas foram, tudo foi mais ou menos no limite. Então, acho que era meio improvável de que alguém conseguisse fazer alguma coisa para ficar em primeiro lugar sim. dentro da 93. Como a gente falou, infelizmente ele não pôde ir, então isso acabou abrindo margem para uma disputa maior dentro até do próprio pódio, coisa que a Sim. gente não tinha imaginação que poderia acontecer. Como a gente comentou ali, a gente teve o Gortz, vou falar de baixo para cima, né? Pode ser. Tem alguém além dos três que tu queira comentar alguma coisa sobre? Cara, acho que não tem muita pontuação a se fazer. Que é outro cidadão ali que não O... foi, né? Só um momentinho. Teve dois que não foram. Não, teve muita gente que não foi. Nossa senhora. Quatro, seis que não foram. Infelizmente, 5 pessoas não foram. O David não sabe contar. Tem Mas, cara, tem uma coisa aqui errada. o quê? Não sei, tá um. Deixa aí, cara. Tanta Não, coisa, não. cara. Assim, Sei lá. tem uma noção ali, tem um Tá escrito, aviso. esse atleta anilhou o dia inteiro no sprint. Uma observação. Esse atleta estava cansado. Enfim, Ah, o. o que dá pra falar é questão do Ruth, né? Que ele ficou o Master em um ali que ficou em quinto lugar na Open, né? Pô, Sim, cara, o Master sim. ainda tava uma categoria extremamente disputada e tu ainda tá numa posição elevada. É sempre algo, né, a se salientar. Hoje eu vi que ele ficou em quarto ali, ele ficou bem acima do resto de baixo, mas porém longe do Muito pódio. abaixo do É, pódio. então Infelizmente, a gurizada ele ali ficou num tava. limbo ali, tipo assim, o quarto lugar é meu e E é isso aí. Ele até tentou ali no terra dele, né, na última pedida, tentar um. 320. Foi o Botou que? 50 quilos a mais que ele conseguiu. 35 a mais. Foi o que ele precisaria pro pódio, Enfim, mas não rolou. cara, o Guilherme Gortz fez o jogo dele. Tá. Ele aparentemente estava bem cansado. O 270 já não foi um 270 muito fácil. Quando ele botou o 225 e fez o 225, eu fiquei meio assim, caralho, que cara desgraçado. O Spin também ele foi fazendo o jogo dele, não tinha muito o que falar. E o Terra foi aquilo, ele fez um 295 bem puxado e tentou o 310 e infelizmente não rolou. Tá. E talvez ele tivesse realmente essa margem a mais, que colocaria ele com bem próximo do. Mas não sei passar. Na verdade, sim, cara. Se ele tivesse feito o agache, ele teria 750, Ah, daria não, só não, 765. tá falando fazendo o H, tá? Não sei. Não, eu tô levando tudo em consideração. Se ele Ah, tivesse não. num dia melhor, provavelmente ele teria pego um top Sim, 2. Tá? Eu não acho que ele tem força ainda pra brigar pelo top 1, vendo o 775 como um total. Tá? sim. Talvez ele ainda não tenha força pra isso, mas uns 770, 765 é algo que parece dentro do que ele consegue fazer. Até porque o Hermsdorf? Hermsdorf. Hermsdorf? Hermsdorf. Deve ser Ele. Hermsdorf, na verdade. Hermsdorf, né? Enfim, ele não faz tão bem assim, né? Principalmente o agacho dele. Eu vi uma situação parecida com a do Guilherme. É um cara que tem muita força. É um cara que ele é muito forte dentro da categoria, mas não parecia um dia bom. Sim, Cara, se a gente for olhar o 295 dele, falar do Terra por último, né, que é o melhor movimento dele, só pra gente ter um parâmetro geral da coisa, o 295 dele se mexeu na mesma velocidade que o 318 se mexeu na competição dele que ele foi no Rio. sim. Então, assim, não era um dia muito bom. Não era um dia muito bom. Ele Ele é um fez um cara. 270 de agacho muito bom também naquela competição. Pois é, cara, e esse aqui, o 255, já foi meio rasgado. Ele parecia que tava num. Eu não sei se ele tem o padrão de movimento assim, mas eu não sei se tu percebeu isso também. Todos os movimentos estavam muito instáveis. Estavam Sim. muito. Tudo tremendo muito. Tá? Principalmente no supino. O supino parecia um movimento extremamente instável. Ele foi subindo e foi um pouquinho acima, né? Do que pediu bem alto, bem próximo do É, PR mas dele. foi. Parecia viável. Parecia Sim. viável. Eu só não acho que era um bom dia. Ele disse, né? Depois eu conversei com ele, ele falou que ele estava enfrentando algumas lesões, acho que no Nordeste Sul-Americano. Então ele tá com muitas dores. Sim, E eu acho que com certeza isso gerou um reflexo no agachamento dele. sim. Mas é. Aqui é um quadro interessante, né? Porque no cenário oposto ao que aconteceu com o Matheus,
Eu acho que esse não era um dia bom pro Williamsdorf. Eu acho que ele é mais forte que o Mendy. Se a gente for olhar ali a capacidade dos dois de colocar peso. Cara, a gente sabe que o Williamsdorf tem uns 270 de agacho, tem uns 190 de Acho que supino. tem mais aí nesse tempo. E ele deve ter esses 370 de terra. Só Não que joguei. naquele dia ele não tinha. Ah, não. E do contrário do Matheus, o Mendy jogou muito bem. Ah, O Mendy meu. jogou muito bem. Ele tava voando nesse dia, Cara, cara. Mendite, com a imunidade alta, Mendite, Sim, tomando. se não ficar doente e tomar sua vitamina C, É, o homem voa. pô, Integral é o Não, patrocinador do Mendite, tem que ser uma manda vitaminas, multivitamínico. Multivitamínico, Bruno. glutamina, porque É, o homem com saúde, é Leucogen. vá, Reforço de imunidade. é, vamos Cara, pagar a Unimed pra ele. ele tava voando nesse dia, Pô, né, tá bem pra cara? caralho. Ele é um cara que, em acho de competição, eu acho que ele tinha 280. Isso são 15 quilos de pé em competição. Não sei, naquele Júnior que ele fez, outro ponto, né? 280. Ele ganhou um Júnior ano passado, ele é um cara muito bom. Sim. Foi 280 aquele Júnior? Sim, o cara, se eu não me engano, o supino que ele fechou no outro, na competição do ano passado, foi 165. Ele fechou com 180, cara. Então, assim, ele jogou muito bem e ele tava voando muito. O último terra dele foi imbecil? Foi totalmente imbecil. Mas eu acho que foi pensando muito nos 800. A transação foi bom, né, cara? Ah, mas não Não vou trazer. 320 bom. 320 eles Não passam por mim. 320 bom. 320 eles passam um pouquinho. Mas enfim, eu não acho que. Eu acho que ele jogou. O terra dele foi bem confortável. Sim. Eu acho que ele nem tava pensando muito porque ele tava muito à frente na competição. Todos os movimentos dele foram. Bem consideravelmente bons. Foi sobrando, assim, de Bem uma margem. consideravelmente bons. Então, assim, ele é um cara que jogou muito bem. Ele é um cara que tava voando. E, diferentemente do cenário do Matheus, com o adversário dele estando prejudicado, ele soube aproveitar isso. Sim. Então, infelizmente, não era um dia muito bom pro Elmsdorf. Os dois são Leonardo, né? Agora que eu fui Sim. ver. Os Léos. Nem pra ser outro nome que aí a gente chamava só um de Leonardo. É, não. É o Menditt e o Elmsdorf. É, Enfim. Eu acho que o Elmsdorf tem mais força. Eu acho que ele consegue. Cara, eu acho que ele consegue fazer os 800. sim, Só que ele tem que estar no dia bom sim. e não lesionado. E é foda, tipo assim, porque ele tem potencial pra mais. Ele pode entregar agora o potencial pra mais em um dia bom. Só que eu não sei onde é que o Mendy vai parar, cara. Pois é, cara. Não é como se o Menditt também não tivesse. Não é como se na próxima brasileira, não é como se o Mendy não tivesse ainda mais estourado do que ele tá agora. Sim, sim. O Então é muito. potencial de crescimento é muito grande. Tipo assim, é aquela coisa que tu pode. Antes tu disputava com o Coimbra, que ainda vai estar na próxima competição e ainda vai estar forte. Sim. Só que assim, tu agora tem que lidar também com Você tem outro, mais um problema. mais um problema. Se tu acha que o Coimbra era um problema, tu vai ter agora o outro problema que tu não sabe onde é que esse cara vai parar. Pois é, cara. O Menditt é um cara que ele tem 23 anos. Eu acho que ele é de 2001, 2002. Agora eu não sei, mas ele é um cara jovem, cara. Ele é um Sim, cara que ele é júnior, e na muito verdade. forte. Então não é como se ele não tivesse tempo também pra isso. Sim, Assim, além de potencial, ele tem tempo. sim. Se ele precisar de tempo, ele tem esse tempo. Então ele não precisa ter pressa alguma pra provar alguma coisa agora. Ele tem esse tempo de se desenvolver. Queremos ver o Mendy. Uns 5 mil de total. Eu acho que a gente tem um bom futuro, cara. Uhum. Acho que vai Tem ter. pessoas com nome muito, É, muito promissores. Muito antes eu tinha promissores. essa dificuldade de ver isso. E é muita coisa também do que a gente. É foda o cara não ter contato, né? Sim, Direto, porque a gente ainda não tinha muito essa visão do potencial em si de algumas pessoas. A gente via, tá, mas esse cara tá muito longe. Só que agora, quando o cara aprende um pouco mais, o cara conhece um pouco mais sobre o cenário brasileiro, o cara vê potenciais. Isso reflete até mesmo em pessoas em si. A gente fica, tipo, a gente pode ter um apoio muito grande das pessoas no nosso conteúdo. E a gente, antes de a gente começar a ter esse contato com as pessoas, a gente fala, esse cara não deve ser legal, entendeu? Porque a gente teve uma visão muito ruim aqui no Sul. A sim. gente tem muitas rixas, muitas experiências ruins, muitos problemas, também que a gente já presenciou com nós mesmos. Então, a gente tem um pé atrás em relação a tudo. A gente não sabe, tipo assim, se aquela pessoa é legal, se aquela pessoa não é um pau no cu. E não, né, cara? A gente surpreende de diversas maneiras. A gente Sim. surpreende em relação a possíveis potenciais, a gente surpreende com pessoas em si, cara. Em geral, a gente tende a ter um viés muito negativo em relação ao Ah, powerlifting e é que, comunidade do power em geral. é que gaúcho também é um pau no cu, né, cara? Gaúcho é pau no cu e acha que todo mundo é pau no cu, então o gaúcho fica. Mais pau no cu ainda. É. Mas assim, continuando. Se é pra ser, vamos ser. É. Então vamos agora para a parte da tarde, né? A gente teve aí. Puta, cara, é muito foda que a gente tem que correr, mas agora tem muita coisa boa pra falar também. Não, não tem que correr nada, cara. Acho É, que já deu o quê? 1 hora e meia? não faço a menor ideia, cara. Ah, é Ainda isso aí. tem feminino ainda. Tá, 120. vamos sem pressa, pessoal. Vamos sem pressa. Cara, vamos falar da 120. Vamos falar de nomes por nomes. Primeiro, o pessoal
Tem alguém ali específico que tu queira falar? Que não seja o Antes, pessoal do pódio, é? cara, eu fiquei um pouco impressionado com o Gabriel. Ah, Porra, eu achei interessante os números dele, cara. Gabriel, Ele fez um 315 de agacho, sim, então ele tava muito ali no, na muvuca. Acabou que ele perdeu muita pedida, né? Esse foi um problema. pois é. E ele fez um salto ali de terra que sei lá o quê. Acho que acho que ele fez só pra entrar, ó, pra não cair fora, e depois ele falou assim. Porque como ele tava muito longe do quarto, do quinto colocado, quer dizer, é do quinto colocado, então acho que ele fez tipo assim: eu vou fazer uma pedida Do terceiro pra troféu. garantir o meu quarto lugar, pra garantir a minha classificação no campeonato, Ah, e aí entendi. depois eu vou pro foda-se, porque, porra, tem a porra do Cardoso, do Matheus e do Rogério. Então, assim, cara, foda-se essa merda. Eu vou fazer minha segunda e minha terceira com o que der. Com o que for necessário, se sair, sair, se não sair, foda-se. Porque é meio ruim, né? O cara ter um jogo com Sim, caras extremamente fortes. sim, é bem complicado. Mas mesmo assim, eu ainda achei os números dele interessantes, porque se tu parar pra analisar, pô, teve uma perda ali de 55 quilos de terra. Então é algo muito grande. Pô, 55 quilos de terra joga ele perto de 800. Então, Sim. assim, eu acho que ele tem números que. Eu não sei qual que é a idade do Gabriel, mas ele tá ali só como open. Então, talvez, né, cara? Talvez Talvez tenha jogo é lá. algo a trabalhar, algo a ser trabalhado, cara. Eu achei bem surpreendente, achei uma surpresa boa com o Gabriel. Talvez em um cenário que não obrigue ele a ter que se rasgar pra caralho, talvez ele consiga números melhores. Davi Cardoso, cara, o agacho dele tava voando. O agacho dele tava voando muito. Ele podia fazer uns 350. Tá Era bem um dia amarrado. que, assim, teve uma Eu disputa não sei dele. se ele teria um agacho maior que o do Rogério. Acho que talvez o agacho dele tava melhor que o do Rogério. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que parecia, sim, claro, foi uma questão de jogo de pedidas, né? Infelizmente o Rogério acabou cobrindo ele. Porque ele teve essa vantagem, né? De ser depois do É, Davi, então ele tinha como, vou fazer só um pouquinho mais que ele e azar. é, Mas eu acho que se fosse pro Vamos Tudo, aparentemente o Davi tinha mais margem. sim. Tá? O que parecia, pelo menos, era isso. E é nada mais nada menos que do que os dois maiores agachos da 120 na América do Sul. Cara, não são os dois maiores agachos da América do Sul? Sim. É que você falou da 120. Ah, não, do Eu geral, acho que é All Weight Classes. cara, não sei se é mais 120 não tem alguma coisa. Mas é bem próximo, né? É pelo menos top 5 Ah, com certeza. do Continental. Então, o Cardoso ele tava num dia muito bom, né? O spin dele também foi um jogo inteligente, ele jogou mais ou menos Cara, o que ele finalmente uma podia. apresentação sólida do Cardoso. Pois é, o terra dele, cara, é aquilo. O pessoal que tem um subtotal muito bom, às vezes acaba pendendo um pouco no terra, e não é muito diferente aqui o caso. Ele fez o 315, o 335, se eu não me engano, escapou a mão dele, não? É, ele falou que tava escapando tanto que ele vai pro convencional no terceiro. É, mas eu não botei fé alguma naquele convencional. Eu também O não. pessoal ficou meio assim, nossa, ele quase fez. Não, cara. É, Porque assim, o que acontece? O sumo ele tende a ter um encaixe mais fácil e sim, uma saída mais difícil. De maneira bem caricata, é mais ou menos isso. E o convencional é justamente isso. E o pessoal, nossa, ele quase encaixou. Tá, só que esse encaixe é impossível. sim, Entendeu? Não é que, nossa, ele saiu muito rápido do chão. Sim, essa é a característica do movimento. É a saída rápida do chão. sim. Acho que talvez o fator a se pontuar é que o convencional e o sumo dele não são tão distantes um do outro. Não são tão distantes. Acho Eu não curioso. sei, na verdade, cara. Porque talvez aquele encaixe seja muito mais difícil do que a gente Sim. imagina, entendeu? Mas assim, eu não imaginava que o convencional dele fosse tão próximo do sumo, eu pensei que fosse alguma coisa um pouco mais gritante. Mas eu não sei se aquele encaixe acontece. É isso que eu tô querendo dizer, Sim, entendeu? sim. Eu acho que foi um problema de pegada, entendeu? Talvez ele tivesse esses 335. Eu não sei se. Cara, é que aí é briga de cachorro grande, né, cara? É aquilo que a gente fala. Quando é briga de cachorro grande é muito difícil fazer qualquer coisa, porque, enfim. Mesmo que ele fizesse esses 335, que provavelmente é bem perto do máximo que ele consegue fazer, cara, 860. O pessoal tá brigando com 880. Então, quando chega nesses momentos que é briga de cachorro grande, e tu tá ali olhando teus pais brigar, e tu fica olhando assim, não tem o que fazer. Sim. Não Onde tem é o que que eu fazer. O vou. que eu vou fazer? Mas, cara, o Davi é Davi com um dedo no final, sabia, né? Cara, É no um dedo Instagram no... dele tá com um a ver assim. Eu Então não sei. o pessoal brasileiro botou errado. Eu não sei. Alguém botou errado. Eu acho que entre ele errar o próprio nome e os outros errarem o nome dele, eu acho mais fácil os outros errarem. É bem Porque provável. se ele errar o próprio nome dele, é um pouco complicado. Eu achava que teu nome era Davi Dalos antes, sabia? É, Davi e aí Dalos. Dallas é legal, né, cara? É. Não, mas a Loz é mais legal, eu Não, acho. com certeza. Enfim, ele é um cara que é júnior, né, cara? Foi a última competição dele A como última júnior. competição dele como júnior. Então, assim, cara, ele é centro, não. A gente tá falando de um cara que tem a maior terra assim, pound por pound do continente, tá? Ele tem um terra muito bom a nível mundial. Imagina, cara, o recorde da 120 é o quê? É 375, né, do Ashton? Não, 300. não é do Ashton.
Que do Ashton, Ah, é cara? É verdade, 120, é 120, é verdade. do... Não é do Bob. Não é do Bob, é do Etienne. É 400, cara. É 400 e meio. O Etienne. Agacho? Não, eu acho não. Do Terra, Ah, cara. do Terra, Tô falando do falando do Terra. Terra, Ah, cara. não, tá, não, Terra dele. Não, do Agacho é o do Cornelius, eu acho. Não Eu acho que sei, não é do Bob. não sei. Ou era do Cornelius. Não, Enfim, acho que o Bob não tem nenhum recorde. pois é, eu acho que não. Só americano. Nem o total dele. Não, O é total mil do e quinze. Cornelius. Mas enfim, cara, ele tem um terra, porra, absurdo a nível mundial, entendeu? E a gente tá falando de um outro cara que é multimedalista olímpico. Então é uma briga bem complicada. É Sim. bem complicado de tentar nessa briga. Ainda não é o momento dele, mas eu acho que eventualmente vai ser. Ah, com certeza. Eventualmente vai ser. Ao ponto de largada dele no final de carreira de Júnior é muito interessante. Sim, porque é quase ali, entendeu? Sim. É quase Apesar ali. que é uma categoria também que ela vai crescer muito agora. Sim, provavelmente. A 120, a 120, a 105, cara, de novo, cara, você tem que escutar o que a gente fala. A 105 e a 120, até o ano que vem, vão ser categorias extremamente estouradas. Provavelmente. Anota aí, ó. Anota, Anota o que anota eu tô quanto dá falando. tempo. Cara, até agora a gente não errou nada. Cara, Eu não erro, cara. Continuando a discussão, vamos analisar o Rogério primeiro e depois a gente fala do Matheus. inclusive tá invertido aqui, ó. É, É porque eu não sei porque que quando eu boto o negócio, é que no meu o, coração, o primeiro ele tá sempre em primeiro. Eu não consigo tirar ele daqui, entendeu? independente, Eu não consigo, mas quando tu enfim, faz a estrutura, ele não mexe depois. mas é assim, o primeiro ele sempre crava É que aqui. tu provavelmente puxa dele, né? Sei, cara. Enfim, Mas o enfim, Rogério, o Real foi number em one segundo. in my heart. O Rogério ficou em segundo, mas assim, muito no limite, né, cara? Inclusive, a gente tava conversando enquanto tava dando a competição, que ele ficou muito próximo dos 900. Sim, E a gente até comentou, ele podia puxar uns 335. Eu falei, cara, não é uma boa. sim. Porque assim, se ele puxa 335 e falha, o Matheus baixa a pedida e tenta fazer o que é necessário Sim. para ganhar. E foi exatamente o que aconteceu. Os 900 é algo que deixaria um mesmo total do top 5, né, mundial. Sim, O cara. 900 é muito relevante. E eles Sim, estão cara. muito. Tanto o Rogério quanto o Matheus, eles estão próximos dos 900. Sim, estão muito próximos aos 900. Cara, o agacho do Matheus, ele jogou muito bem. O supino também ele jogou muito bem. Ele tentou fazer aqueles 2,5, mais ou menos com o que dava pra fazer. Sim, foi o primeiro jogo do Matheus que ele foi muito bem de agacho. Então, assim, Sul-americano, brasileiro, mundial, cara, foi muito ruim o jogo de agacho dele. Foi muito assim, fora da realidade. E agora ele sim. trabalhou exatamente dentro da realidade. Sabe o que eu falei aquela vez no campeonato? Pô, fez a primeira pedida, teve uma controvérsia, faz a ponta 315 e vê o que sai. 315 e vê o que sai. Simples assim, cara. Simples Simples assim. assim. O, o Terra não foi um jogo de pedidas muito inteligente também, né? A da segunda pra terceira foi um salto maior do que da primeira pra segunda. Acho que ele só se empolgou porque Eu acho ele que viu ele que não, ia dar. é que eu acho que ele não tava com a expectativa de superar o Rogério. Sim. Mas aí, como teve abertura pra fazer isso, ele foi pelo que dava. Ele foi, eu acho que ele deixou a margem assim, cara, se tiver algo ali, eu vou botar o que der. E Eu é não sou um me Terra poupar. brutal, né, cara? Porque ele ia E ficar em segundo com a gente, então. sim, tá. Antes da gente seguir para a próxima categoria, agora a gente vai falar de um assunto muito xarope. Não, mas antes tem outro ponto. Em Tá. relação ao Rogério. O agacho dele foi bem bom, a pedida. O supino sobrou, cara. O supino sobrou muito. E aí que tá, cara. Também o supino era uma quebra de recorde. Cadê meu meio quilo? Onde está o meu meio quilo? 225 é recorde. Sim, 2005 é o maior supino Hum, da América do Sul, cara. E cadê o meu meio quilo, cara? Tu entende que, tipo assim, ó, ele ficou 1 quilo abaixo do Matheus. Cara, cadê meu meio quilo? E outra coisa, se ele tivesse feito aqueles 320, passasse um 305, o Matheus não faria mais que aquilo, cara. Pois é, seria meio quilo a mais e meio quilo a mais ele teria que fazer 377, eu acho. Não ia rolar, cara. E talvez não rolasse. Porque o 372 meio foi bem na margem da situação. Talvez ele tivesse dado aquela enganchada ali e não. Enfim. E, agora puxei o gancho. Agora, vamos falar do Terra do Matheus, que é um assunto xarope em geral. É, Cara, assim, ó. Como é que funciona o Power? O pessoal faz um movimento. O movimento ele pode ser válido ou inválido. Quem decide isso são os árbitros. isso, A gente tem a arbitragem que é justamente isso. O jogo dos árbitros é muito simples. A gente tem três luzes, as luzes determinam quem ganha e quem perde. Simples assim. Tu não vai brigar com um atleta, tu não vai brigar com, sei lá, com teu pai, com tua mãe, tu pode brigar com quem tu quiser, na verdade, mas isso não altera em nada. e tem que ver que tem os três árbitros, então precisa ser uma unanimidade entre os três árbitros, são os Mais três o possíveis, comitê. mais uma tem. Assim, dois, a posição que os árbitros estão avaliando, como é que eu vou dizer, avaliando o movimento é muito melhor que a nossa. Com certeza. Independente de onde tu estiver dentro do cenário. Três, os árbitros são treinados por isso. Tu provavelmente não é. Tá.
4. Isso significa que tudo que for validado foi necessariamente justo? Não. Não é isso que significa. O que significa é que, independente da eficiência do sistema, ele é o melhor sistema possível atualmente. Sim. Não tem o que se fazer. A gente fala tem que ter VAR, não, mas tem VAR. Existe não só VAR. Tem o Sim, comitê que julga depois. sim. Então, assim, como é que eu vou dizer isso, cara? Esse tipo de questão não é que não é que ele tem que ser 100% aceito que for validado pela arbitragem. Mas é que o foco, caso tu ache que tenha uma ineficiência por parte da arbitragem, é em melhorar ela. Não em brigar e ficar apontando garfagem onde não existe. E até, honestamente, eu não sei como poderia melhorar. É difícil, Eu cara. não sei o que poderia ser feito mais, É cara. difícil. Ah, não, mas ali ficou evidentemente inválido. Ah, eu tirei foto dessa lateral aqui e eu acho que aqui não tá válido. Cara, tu tem que ter a boa vontade de ver como é a visão do árbitro. Ah, como o árbitro estava vendo para dar um válido, isso ou não? Ah, mas o cara roubou. Ah, o cara fez uma coisinha ali que meio que burla a regra. Tá, mas o powerlifting não é meio que sobre isso como um todo? Ah, tudo bem, tu tem que tentar entrar o máximo possível dentro do que como é que eu vou dizer, o livro de regras permite, né? Eu tô falando que a pessoa tem que necessariamente roubar dentro do que está sendo exigido pelo sistema. Não, a gente tem que tentar jogar da maneira mais justa possível. É como qualquer jogo, que nem a NBA também. Tipo, você quando tem algo, que nem foi o caso do Supino, quando tem algo que o pessoal tá se passando, tipo, não era o arco e a Uhum. profundidade era muito curta, se criou uma regra. Não, agora existe uma profundidade pro Supino. Então, tu vai criando regras a partir do momento que o atleta ele consegue achar uma margem e trabalhar. Exatamente, mas de uma maneira objetiva, de uma maneira, como é que eu vou dizer, sensata, de uma maneira que tu consiga apresentar o que tu quer apresentar, sem necessariamente ficar de uma picuinha interna que talvez não exista. Sim. Eu falo o mesmo exemplo que eu dei para o Loss, que a gente estava falando disso antes de começar a fazer o podcast. A gente tem uma atleta chamada Jade Jacobs. Sim. Tá? Jade Jacob, né? Jacob. Bom, enfim, a Jade da 57. Todo Seria mundo muito conhece melhor ela. se fosse Jade Jacob, mas é Jade Jade Jacob. Jacob. Enfim, o supino dela é um supino que tem dificuldade para quebrar a profundidade que é necessária. Ela sempre leva uma luz vermelha. Por quê? Porque ela sempre afunda um lado mais do que o outro. Um lado sempre leva vermelho. Ah, não, mas isso é roubo. Tá, e daí? Precisa de duas brancas. Ela precisa de duas brancas para ter um movimento validado. Ela pode levar um overrule? Pode, mas ela vai contestar. O que deu branca vai voltar a ser branca e no fim das contas não vai dar em nada. A questão aqui é muito simples. O Power sempre é sobre tentar exprimir o máximo possível do teu total dentro do que o livro de regras permite. Isso está dentro do livro de regras. Agora, a partir do ponto em que, não, 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 para ser válido tem que ser as três brancas e uma vermelha não vale mais. Tá bom, aí o Jade vai ter que fazer alguma coisa. Sim. Até lá, cara, não tem o que fazer. Porque as métricas objetivas nos apontam para certas situações que às vezes não tem o que fazer. Uma das críticas do Loz é em relação à pausa do supino. Tá, mas não tem o que fazer. Ah, não, mas eu acho que não precisa ter pausa, mas também não pode ter touch and go. Cara, não tem como fazer É isso. muito difícil chegar no meio termo. Não tem como tu Que não chegar seja nisso. simplesmente estabilizar a barra e dar uma pressa. Exatamente. Então, assim, as coisas. Isso não é para dizer que todo o sistema do Power como um todo, ele é perfeito. Não. A defesa da coisa não é isso. Mas é que, cara, a gente não vai fugir desses Sim. problemas. A gente não tem que ficar fugindo desses problemas e falar, ah, não, olha só, isso aqui é corrupto por tal e tal motivo. Então, não dá um jeito E nisso. tem bastante. Essa discussão terra, ela pendura bastante, né? Teve o caso do Emil em Sheffield também, que as pessoas Sim, falam, ah, será que encaixou, será que encaixou? A gente vai ter o caso da batalha em 2022, da 7-4, 7-4, do sim. Taylor. O Taylor não tava. Porra, cara, a gente tem o próprio título mundial do Coimbra, em 2018, É não é? verdade Tem toda também. a questão do O Coimbra. Russ também, Tem aquele a questão, pé. sim. Ah, não tem Enfim, assim. Nem é, foi do Sheffield, tem um mundial que ele ganha que o pessoal fala que ele não encaixou. eu acho que tem que tirar o terra, então. Bah, o Vamos cara tirar tá- o Taylor. Só pode sumô. Se fosse Tu sumô, sabe vai que ter. Ah, o. não, usa dessa sumô, era sumô, Tu sumô. sabe que o Enarrora tem uma estatística, né? É, Do supino, que o supino ele é o que tem a menor. Isso é engraçado, porque a nível mundial, o supino é o que menos tem influência na alteração de colocações de total. exceto, por exemplo. No Brasil tem muita diferença. Mas no. Eu não sei, tem que fazer esse estudo estatístico, né? Pra Ah, ver se muda as colocações. matemáticos. Ah, fica pra ti, ó. Não, Pra ti. Mas, cara, imagina, meu, que bizarro, né? sim. O supino não altera muito a Cara, posição eu do posso peso. fazer nesse campeonato brasileiro. É? Eu posso fazer isso nesse campeonato brasileiro. O Balaz vai fazer pra nós. Ele vai ver que E você aí tem que tirar depois o Bernardo vai fazer um vídeo sobre isso. o primeiro. Exatamente, a gente vai mamar esse assunto até o fim da vida. Tem que tirar o supino do powerlifting no Não, Brasil. não é um principal movimento do Power. Não, é.
Tá, mas enfim, o lance do Matheus é que Cara, a ficou em gente tem dúvida em que. relação ao encaixe dele ali, principalmente Isso. em relação ao quadril dele, não pareceu tá, né, aquela coisa totalmente ereto. Aí o seu quadril não tá tão ereto, talvez. Eu acho que a posição dele de escápula parecia boa, O diferente, que eu, sim. o que eu vi de mais proeminente, assim, era a questão do joelho. É que tava, por quadril tá, parecia que tá um pouquinho mais pra dentro, e ele percebeu que tá um pouco flexionado. Sim. Mas é aquela coisa, tipo assim, E ele não tem aquele encaixe exacerbado, né? não É um tem encaixe bem assim. de pé. É que nem eu falei, tipo assim, pareceu muito, foi muito parecido com o 370 dele de terno sul-americano antes de escapar a barra da mão. Sim. Agora, tipo assim, eu queria ver um ângulo sul-americano pra ver os juízes, pra ver se eles falaram pra ele baixar, e aí no caso ele só baixar ou simplesmente não deu tempo e abaixo da mão. Sim. Mas, tipo assim, o que que esse, eu vendo isso, o que que me ajudaria? Em absolutamente nada, porque são decisões em momentos Porque eu não específicos e em sou ângulos árbitro. específicos. Eu não consigo voltar no tempo. E não fazer menor E em diferença. ângulos específicos também. Que nem, tipo assim, tu pode pegar um frame de um vídeo e parecer que o Matheus não encaixou. Tá, mas assim, tem que ver que aquele ângulo que a pessoa está gravando não é o mesmo ângulo do árbitro. Sim. Porque se a pessoa está gravando, é porque o árbitro não está na frente dele. Uhum. Então o árbitro tem um ângulo dele. Eu tenho uma. Convenhamos que provavelmente na hora de tu organizar os árbitros vai basear no melhor ângulo possível. E esse melhor ângulo possível é o do árbitro, não é o da gravação. Sim. Também tem o lance das anilhas de estar na frente do atleta. O árbitro tem que. Enfim, cara, assim, é uma coisa assim. É o que eu falei, cara, é uma má vontade muito grande para o atleta. Não. É uma vontade muito grande. E, Essa ideia de, não, porque garfaram o cara. Meu, isso aí me irrita de uma maneira, não, cara. não, não. E outra coisa, tá dado, entendeu? O título é do Matheus. É. E ele merece. Quer brigar? Briga com o VAR. Então, assim, não tem por que desmerecer o Matheus de forma alguma. É o maior TA da América do Sul. Sim. Então, tipo assim, não tem por que desmerecer. Ah, já tá feito, já tá decidido. Não acho que foi uma coisa tão gritante assim ao ponto de ficar falando que foi o roubo. Complô. Teoria da conspiração do Powerlifter. Adoro a teoria da conspiração. Sim. Ou esse podzinho de falar de teoria da conspiração. Meu Deus do céu. Mas tá todo mundo com chapéu de alumínio em casa. Que horror, cara. A fronteirinha. Só a fronteirinha, galera. Vou começar a gravar esse podcast e trazer um chapéu de alumínio pra cá, não. David. Mas é que é aquela coisa, cara. Se, tipo assim, se tem dúvidas. É que nem o Matt Guerra falou. De Sheffield eles discutiram bastante isso no episódio de King of the League pós-Sheffield. Que ângulos diferentes trazem visões diferentes sobre o que aconteceu. Ele falou, tipo, pô, teve um ângulo que eu vi que eu pensei assim, cara, esse acho que foi muito alto. Aí aqui eu vi o replay e eu pensei, não foi não. Foi bom. Não era melhor. E, Até uma. Eu me lembro disso porque a gente ficou muito assim no Sheffield. Depois eu fui reassistir. Principalmente os do Gavin, pareciam altos. Só que tu olha o vídeo não é, na real. ah, É meio ok. Pena que então. o primeiro chefe, o segundo, acho que foi o segundo. O Não sei. segundo Sheffield não, a gente foi meio suspeito Sim, sim, as sim. validações como um todo, mas enfim. Então, tu pode discutir de ter melhores formas de tentar tirar essas dúvidas, mas Sim, em si da decisão e coisa no geral não tem por que discutir tanto assim. sim. Mas não tem aquela coisa, não iremos falar sobre isso É porque tabu. não iremos contestar, porque existe um grande irmão, tipo 1984. Não. A gente pode contestar, a gente pode falar das coisas, não tem problema nenhum, mas a gente sempre tem que ver que é uma forma de tentar melhorar o esporte, não. Meu, peraí, só sobe ali rapidinho. O 330. Cadê? Cara, qual foi a. Cara, eu tô viajando agora. Qual foi da 105? Ok? Tinha um gurizão cabeludo que tinha um singlet azul da Inzer, Que específico. ou da Titan, agora não me lembro. Mas é aquele singlet feio que é assim, que ele tentou 330 duas vezes. Que categoria que era? 330? Era 332,5, eu acho. Cara, não sei onde tinha isso. Não, eu acho que era da 105, não era? Cara, não sei, velho. Meu. 105 Será que eu foi, inventei um foi no competidor? primeiro dia? Ou foi no segundo dia? Não, foi Não, no foi no terceiro primeiro. dia. Foi Foi no no terceiro. terceiro dia. Eu acho que era. Sei, Deixa cara. eu ver. Inventei um competidor. Será que foi esse aí? Foi esse Delmas que tu tava falando? O Delmas é o bigodudo daquele. Bigodudo. É, Sim, ele é bigodudo, ele é cabeludo, não é? é. É esse aí, tá? Não, não, tô Ok. viajando. Não, eu tô tentando me lembrar quem era, mas eu achei que ele era da 120. Então, mas por quê? Não sei, só me lembrei, eu queria saber quem era. Que merda. Traz aí o podcast só pra minha curiosidade, só pra satisfação da minha curiosidade. Seguindo com a Ah, 120 ok, eu mais. puxei as coisas, bugou tudo. Só dá Ctrl Z, não? Não, não porque esse aqui eu fiz já antes. Enfim. Enfim. Mas tá na ordem, né, pô?
Acho que na 120 a gente tinha uma grande disputa pelo terceiro lugar e uma grande disputa pelo título. Existiam esses dois grupos diferentes, né? Sim, a primeira coisa é o Jonathan Serra, que fez 0 de total, mesmo fazendo as 9 pedidas. Não é que tá bugado ali, não é que ele levou bomba. Ah, tá, entendi. Ele levou bomba e deu zerado aqui. Sim. Não, eu achei que o Gaules não sabia fazer os. Ele até postou coisa e não consegui. No final, eu não terminei de ver o que que ele falou em si sobre a competição. Mas ele tava muito bem, né, cara? O agacho dele tava muito bom. O terra dele, se eu não me engano, tava a abertura antes 225. Aí quando trocou para 252 mil, eu pensei, nossa, mas que grande diferença, né? Se passou. Que erro grande de pessoal na hora lá da mesa de botar as pedidas, né? Que Sim. engraçado. Inverteram. Pois é, né, cara? Os caras fizeram alguma coisa errada. Mas aí depois eu fiquei assim, eu acho que não. Eu não sei exatamente qual foi a ideia dele, mas é aquela coisa, né, cara? Ele tem um subtotal bom, porém o terra dele não compõe o pessoal da categoria. Mas ainda Sim, assim, isso coloca ele ainda está em uma briga clara para o terceiro lugar, tanto que a gente colocou ele como, tirando o André, ele era o outro cara a ser o favorito a conseguir esse posicionamento. sim, Mas enfim, cara, ele fez aquela pedida dele de 252,5 e ele não conseguiu fazer nenhum dos três movimentos. E pelo primeiro eu já vi que não iria sair em uma outra pedida, infelizmente. sim. Infelizmente, tomou bomba out. Isso é algo Né? bem, bem merda, né? De Infelizmente foi acontecer. o vegano mais forte do Brasil. O... Os outros dois, né? Três. O Renato Costa também era um cara que teria uma oportunidade, teria uma chance grande, mas acabou também ficando um pouco abaixo do. Pois é, porque não sei, A disputa pelas pedidas. se concentrou entre o André e o Guilherme. Sim, O Guilherme, muito boa a evolução dele, né, cara? sim. 607,5. Ele tinha feito os treinos muito bons, mas eu não coloquei ele porque eu fiquei assim. É um cara que tá tendo uma evolução muito boa, ele tá fazendo treinos bons. Tinha muito movimento dele parcial pesado, só que eu pensei, bah, cara. Só Deus sabe o que isso nos indica. É, né? Tipo assim, Difícil o dizer. quanto que isso vai ser refletido na competição, eu não sei dizer, então por isso Sim. que eu não coloquei ele. É, aqui eu acho que foi questão do jogo de peso, né? Talvez o André estivesse mais leve, Não, o então André tava mais leve. acabou. Enfim, isso é uma coisa interessante que acontece na mais 120, porque eles saem nos totais parecidos, mas o peso ali já é É muita muito diferença, flutuante, né? então. Como é mais 120, tem gente com muito mais e gente com muito menos. Sim, Então, sim, e o André também, eu acho que independe do que fosse pedido ali, o terra dele ele faria. sim. Se tivesse que fazer mais, ele faria mais. Tava Ele bem tava tranquilo. bem tranquilo com o terra dele. Infelizmente não seria o suficiente para disputar pelo top 2, né? É, Mas no geral foi ok. Tá, aí temos a disputa maior da mais 120, que foi o Flávio. O Flávio é o Guindaste, né? Flávio E Inácio. o Jonathan é o Oclinhos. O show do milhão. Show do milhão! Isso, essa informação O é boa. guindaste e o show do milhão. O Guindaste e o show do milhão. Cara, ali cara, o agacho do Jonathan evoluiu muito. Se eu não me engano, isso é uma coisa até interessante, né? Porque a gente comentou, bah, ele fez os anos 80, mas os anos 80 parece o limite. E o Guindaste a gente pensou justamente o contrário. Não, ele fez os anos 80, mas os anos 80 tem margem. E foi Não exatamente. parecia um bom dia. O guindaste, por exemplo, não tava tão. Não parecia um bom Não dia, parecia um cara. bom dia do E no guindaste. geral, isso não foi só no agacho, se repetiu nos outros movimentos. O supino do Jonathan também não era 190, né? É muita informação. Muita lembrança, vamos ver É. só. E, enfim, cara, ele pareceu que tava levando a competição muito bem. Parecia que era um É, bom dia pra ele. pra ser bem honesto, ali na primeira partida de supino, eu acho que já definiu bem. Eu não esperava que tivesse mudanças. Ah, Confia. enfim, só se o Flávio se superasse muito a partir do E Terra. 280 dele, eu vou ver que É, não tem. mas é isso que eu tô te falando, entendeu? Ia ser difícil do seu caso, porque não Foram, parecia um bom dia. foram posições bem sólidas, eu acho que Sim. não tinha. Os Então, três assim, primeiros foram bem assim, vá, tu realmente é o primeiro, tu realmente é o segundo, tu realmente é o o terceiro. supino Foi ali bem isso. definiu tudo, cara. Porque, Uhum. enfim, Muito peso. o que a gente tá falando no geral não parecia um bom dia pro Flávio e parecia um dia muito bom pro Ah, Jonathan. não, tá muito bem, cara. Parecia um dia muito bom Tá pro muito Jonathan. bem. A gasto dele tava voando, o supino dele tava ok. Tanto que, enfim, pulou pra 200, talvez tivesse sido um pulo meio agressivo, né? E só no terra ali que eu acho que eles acabaram se fudendo um pouco, porque ele tinha feito 300 de terra na coisa, não era isso? O Flávio? É. Ah, não vou lembrar, Não, cara. não, o Jonathan. Adianta, também não lembro. Mas eu me lembro Mas que ele tinha tido uma progressão interessante no terra, mas é enfim, verdade, ele teve uma o, evolução boa no terreno o paulista, é agacho dele deve verdade, ter verdade. garfado ele um pouco uma coisa. Talvez aquele 300, 305 não precisava ter feito. Era só ter feito 300 e se Mas resguardado um pouco pro terra. foi de boa também, né? É, mas enfim, não sei o que aconteceu. É difícil saber porque nas categorias de peso mais altas, como os saltos são relativamente grandes, uma pedida é muito desgastante. Eu acho que tá bem sólido ali. Enfim, Foi bom. não tinha muito o que fazer, porque no fim, depois do supino, ele acabou ficando muito estourado na frente do Flávio. Não era um bom dia pro Flávio, então não teria muito o que ele fazer. E eu acho que foi tudo mais ou menos consolidado. Tá? Foi uma disputa interessante de assistir também. Embora não tivesse sido um bom dia pro Flávio, não tivesse muito o que ser feito. Então,
Acho que no geral Fechamos. é isso, cara. Fechamos o masculino. Fechamos o masculino. Alguma observação a mais? Não, é isso aí. É isso aí, acho que conseguimos passar um grande geral. Como melhorou nossa análise, né? Hum, Da previsão para o brasileiro, agora com mais informação, foi uma coisa bem mais. bem mais sólida. Bem mais coisas para serem Sim. ditas, né, Cara, cara? a gente vai fazer aqui depois um bolão, tá? E eu acho que eu e o David a gente teria ganho se a gente tivesse participado desse bolão, porque a gente acertou muita coisa. Cara, é isso aí, cara. A gente teve muitas coisas em relação ao brasileiro, foi tudo muito em cima da hora. Todas as nossas criações de conteúdo foi tudo, tipo assim, na hora. Você vai ter que fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Mas, cara, com mais calma, com mais tempo, a gente vai fazer um pré-campeonato muito melhor. Se E um tivéssemos, bolão, cara. E um bolão. ó, Olha. a Power Bet. Ah, os caras vão se envolver com a Ah, aposta. um bolão é excelente de fazer, né? Um bolãozinho tipo do King of the League sobre o Sheffield. Mas é faz como é que é mesmo? O zero, né? Zero a posição que tu erra. Isso, é. É, cara, a gente quer fazer o top 3 de todas as categorias, Eu tá? sou o campeão também. Cara, valendo R$ 1 milhão. Tá valendo aí o nosso futuro patrocinador. Ó, liga aí, KTO. Ah, até mesmo marcas, né? Pode ter aí marcas de equipamento, marcas de Ó, camisa, marcas de amônia, suplementação. Se quiser fazer parte, a gente faz aí entre um em contato, por primeiro favor. lugar, ganha, sei lá, alguma coisa de vocês, um produto, enfim. Isso seria bem interessante, na verdade, né? Que a gente Cara, tá seria. brincando, mas é verdade. Cara, isso aí vai acontecer. Calma. Escreva, escreva. Calma que muita coisa virá no futuro. Mas, por hoje era isso. Valeu. Agradeço a atenção de todos. Tá? Espero que vocês gostem do nosso conteúdo que a gente vai trazer aí mais aí sobre Power em geral. Espero que todos tenham se divertido com o brasileiro, tanto acompanhando quanto quem participou do campeonato em si. Foi um campeonato muito satisfatório de assistir. Espero que nos outros anos acabem sendo coisas melhores ainda. Melhores ainda? Melhores ainda. Porque é muito Coisas melhor. melhores ainda. Tá. Agradeço a atenção de todos por hoje. Acho que por hoje era isso. E falou!